Está começando o Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny, estou aqui com... Bertaldinho excepcionalmente azul. E agora, sabe que agora não adianta... Eu falo isso em toda abertura de podcast, isso é impressionante, sabe? Eu sou imitado diariamente. Olha a roupa dessa senhora. Em minha defesa, esta roupa é mais antiga do que seu foco, hiperfoco no azul. Olha isso. Já tinha essa roupa, então não vai. Você é muito competitiva. Você botou o óculos azul, tudo azul, a roupa azul. Tudo azul. E não, depois... isso é para te homenagear. Ah, obrigado. Diferente. Bom, para o episódio de hoje, nós vamos falar um assunto super interessante... Porque é um padre diferenciado. É um padre mesmo. Que a gente não vê por aí, desses aí por aí. Não vê não. Porque assim, tem uma pegada diferente, vocês já vão entender o porquê. E nós convidamos o padre Edson Ribeiro. Bem-vindo, padre. Obrigado, Kenny. Uma alegria estar com vocês, Bertaldo. E só um comentário azul de Nossa Senhora, rapaz. Nós estamos no santuário de Nossa Senhora. Pois é. Não pode competir com a Virgem, não. Não, com a Virgem... Antes é dela. Não. Com a Virgem aí. Jamais, né? Isso aí. Aí não dá nem na unha de Nossa Senhora. Não dá. Antes de começarmos o nosso bate-papo... Atenção. Mostra aí. Por favor. A sua placa feita por IA. Animados, por favor, inscrevam-se no canal. Muito bem. Deixe o seu joinha aí e também... Torne-se membro. Torne-se membro. É isso. Tem um botãozinho aí, torne-se membro. Só da ajuda de vocês, gente. Vocês não podem ajudar a gente só um pouquinho, não? Ajuda a gente, né? É isso aí. Tá certo? Vamos lá. Não custa nada, nem dói. E também, o que eu vim mostrar hoje? Quem ainda não tem, vale a pena. Olha que linda essa estampa de São Rafael Arcanjo. Linda. Ela vinha acompanhada com essa oração, que é a oração de intronização da imagem de São Rafael Arcanjo como protetor e guardião do lar. Aí aqui vem a oração e atrás tem a ladainha de São Rafael. O que a gente fez tanto aqui quanto lá em casa? A gente emoldurou. Tá aqui no nosso escritório, tá aqui nos estúdios e na nossa casa também. Depois que a gente fez a intronização, né, a gente levou a oração, o padre abençoou depois e a gente pegou e pendurou tanto em casa quanto aqui. Então vale super a pena para São Rafael proteger o seu lar, estar com você, caminhando contigo, com a sua família. Temos também a nossa belíssima imagem de Murano de Nossa Senhora, que Bertaldinho resolveu se apossar dela. Não, eu apossei nada, é a grande devoção do Brasil, Nossa Senhora do Bertaldo. Não vem com essa história, não. Bertaldo. Isso é a grande devoção do Brasil. Dá pra cá, por favor, Nossa Senhora Azul, né? É devoção, é o que eu vou fazer. Não fui eu que inventei, Nossa Senhora do Bertaldo. Ela é linda, elegante. Linda, azul, olha aqui. Você pode botar na sua casa, no seu escritório, tudo na sua comigo, sala, tá no seu... Olha que lindo. No consultório. Gente, dá pra botar em padre, tudo. não é bonita, não? É bonita demais. É elegante, não é? Demais da conta. Ela é bem bonita, eu gosto imensamente dela. E temos também... Ai, tá pesadinha. Ela é pesadinha, porque é de Murano. Hoje eu estou com uma linda colar e uma medalha de Nossa Senhora de Guadalupe. Belíssima, estou sempre com uma medalha aqui, ou de Nossa Senhora, ou do Espírito Santo. Eu gosto que as pessoas olhem para mim e já identifiquem logo. Ih, essa é católica. Então, tá aqui no meu peito sempre. E o nosso livro Fátima, tá batendo o microfone, nosso livro Fátima, contando toda a história, o que Nossa Senhora pediu. Gente, quem ainda não tem, vale muito a pena. É na loja uma fonte Ânima, né? segura, lojaanimaoficial.com.br, tudo isso que eu estou falando. Uma fonte segura da mensagem de Fátima e que a gente precisa botar em prática hoje em dia. Não foi só em 1917, não. Isso vale para 2026. Então, leiam, saibam a história, contem para os seus filhos, para seu marido, para sua mulher e por aí vai. Tá bem? Isso aqui é presente para o padre. Gente, muito obrigado. Muito bem. Extremamente devoto de Nossa Senhora de Fátima, pois nasci no dia da última aparição, 13 de outubro. Que beleza. Sério? Sério. Olha... Que e em 13 de outubro também São José e o Menino aparecem. Ai, tá vendo? Olha só, esse detalhe eu não sabia, eu confesso. Quando ler o livro, vai ver agora tudo eu vou isso. saber. É isso aí, os detalhes. Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores, São José com o Menino. Isso aí. Quem ainda não conhece o Padre Edson, ele é pároco da paróquia São José Operário em Iubá, Minas Gerais. E ele é um padre gamer. Ele é conhecido como padre dos joguinhos. Eu achei isso tão interessante. Sério mesmo? Fica o dia todo lá? Não é o dia todo, não. Não dá o dia todo. Tem a paróquia pra tomar tem conta. Paróquia, tem missa, tem confissão. Missa, justamente. Visita aos enfermos. Tudo isso. É gamer nas horas vagas. Né? Então, aí quando dá uma folguinha, dia de segunda-feira, por exemplo, é dia de folga do padre, aí dá pra poder jogar um pouquinho. Depois que termina os afazeres da paróquia. Mas eu achei isso muito interessante, porque vamos voltar. No caso, o senhor gostava de jogar. Sim. E aí aproveitou para fazer do limão uma limonada, é isso? Mais ou menos? Isso. Na verdade,
os jogos fazem parte da minha vida há muito tempo, né? Desde que eu me entendo por gente, eu tô inserido nesse ambiente, né? Mas de jogo eletrônico. Isso, jogo eletrônico, né? Não é jogatina, não. Não. Podia ser futebol. Vamos podia deixar ser. claro, né? E cresci jogando videogame com minha família, meus primos, meus amigos, etc. PlayStation. Eu jogava muito Master System, porque eu sou um pouquinho mais velho. E depois joguei PlayStation também, muito Super Nintendo, etc. E Se o padre fosse mais velho, teria jogado telejogo e Atari. Não, Atari eu joguei. Foi Cara, o primeiro, aí, foi na o primeiro boa, que eu velho, tive. Vou Mas te falar, eu tinha um telejogo. E o telejogo era um... Lembra Conta, ele tá contando Era já. pá, eu já pá, sou da época do Atari. Era isso. é o Pong. Era isso o Pong. Cara, só tinha aquilo. Que tristeza, né? Mas na época era o que tinha. Mas É o era o que tinha, Era o que máximo. tinha. Era o máximo, justamente. É o Fazia máximo um do barulhão gráfico na do televisão. realismo. O Atari era o máximo. O Pac-Man? Atari? Não, Nossa! o Atari com fita já era uma alta evolução. Eu amava jogar Pac-Man, Mas adorava. o que, né? Coisa O muito telejogo ligava na televisão com fio de antena. E não era do redondinho, não, é daquele paralelo. É Aquele velho era um mesmo. garfinho, né? Aquele que é um garfinho. Aí, garfinho. aí tinha a lenda que estraga a televisão, pô, que se ligar É. aquilo, o pessoal fala, não liga isso não que queima a televisão. Ah, isso e era tudo. pai e mãe que queria ver Ah, televisão, com mas não queria que o filho certeza. jogasse, né? Sempre tem, mas eu Você cresci... sabe que uma vez eu fui, desculpa, só uma coisa da televisão. Uma vez eu era criança, eu já fui criança, né? Ainda Foi bem, mesmo? né? Foi mesmo? Eu fui criança. Nossa, achei que já tinha nascido E velho. aí eu joguei sabonete líquido atrás da televisão, que eu achei que dava para lavar a televisão. Meu Deus. Quando ligaram a televisão, amigo, ela foi explodindo com assim de uma coisa faraônica. Imagina saindo muitos raios por detrás da televisão. Meu Jesus E eu joguei, amado. eu não sabia, eu pensei que eu podia jogar sabonete líquido ali que lavava a televisão. Acho que era tipo um detergente que você deve ter Era jogado. tipo um detergente, entendeu? Ah, pra lavar, pra ficar limpinha por dentro. Não, era sabonete líquido, ainda me lembro do nome, Aristolino. Meu Deus, isso não é da minha época, não. Eu não era nascida nessa época, Eu não. peguei um vidro de sabonete Aristolino, me lembro disso. Que Era um nome negocinho, feio. era uma embalagenzinha assim que tinha meio um corpinho e ela era branca e vermelha, eu acho que era isso. Se eu não estou muito doido, era isso. E aí eu abri e falei, cara, eu vou lavar a televisão, né? Porque... E larguei aquilo lá, e não pingou nem nada. Quando alguém, não sei se foi minha mãe, acho que foi minha mãe que foi ligar. Coitada. A televisão... Com essa carinha de santo. Você já imaginou você jogar atrás de um tubo? Televisão de tubo, Kênia. Alô, Kênia. Já houve televisão de tubo, você sabia, não? Que não era televisão de quadro, que nem tá isso aqui. Televisão de tubo, Eu daquele lembro, tubão. eu lembro. Com uma válvula atrás. É. Que você abria, mudava a Não, aí válvula. explodiu o negócio Então todo. eu joguei Meu sabão Jesus. líquido ali naquele local, Deve sem ter saber. sido aquelas televisões que você colocava uma placa colorida na frente, vocês Não, lembram não, disso? não chegou isso também não, né? Aí Meu também... Deus, era preto e branco. Preto e quase. branco colocava Aí, Caraca. não é do início da TV também não. Bom, mas vamos lá, padre. Não, mas Jogava... ele tava explicando, eu Pois que é, interrompi. então. Vamos deixar o padre Então, retomar. jogava quando moleque e tudo, né? Com os meus amigos. E depois de um certo tempo, eu nasci em família católica e tudo, mas eu acabei fazendo faculdade de sistema de informação na época, né? Do quê? Sistema de informação. Ah, de Programador. informação. Isso, Programador. né? Só que o meu intuito era ser desenvolvedor de jogos, porque para mim eu achava isso o máximo. Eu queria criar os meus jogos e tudo. Isso era lá por meados de 2003, 2004, mais ou menos. A gente tinha algumas ferramentas que a gente podia criar os nossos próprios jogos no computador e eu achava isso o máximo. Falei, não, vou continuar criando. Só que no Brasil não tinha faculdade de desenvolvimento de jogos assim, de fácil acesso. A única que tinha na época, se eu não me engano, era no Morumbi, em São Paulo. E eu do interior de Minas Gerais. Então, assim, era impensável isso. E fui fazer o sistema de informação. Isso em que ano, mais ou menos? Eu comecei a faculdade em 2005, né? Mas o contato de desenvolver eu já comecei antes, né? Por conta própria, como autodidata, né? Lia por conta própria, ia tentando aprender. E durante o período da faculdade que eu fui ter o meu encontro com Cristo. Já era católico, mas não tinha feito ainda aquele processo de conhecer a palavra, um contato mais especial. E depois desse contato, eu comecei a me dedicar cada vez mais à igreja. Porque queria estar dentro da igreja e conhecer, sabe aquela sede da pessoa que quer conhecer a palavra, quer se dedicar. E a minha vida era muito corrida, porque eu trabalhava de 6 da manhã até as 4 da tarde. Depois pegava um ônibus, ia para uma cidade próxima, 1 hora de viagem mais ou menos, para poder fazer a faculdade e voltava. Então eu chegava em casa, era meia-noite mais ou menos. E o final de semana inteiro para a igreja. E aí eu comecei a sentir muito aquele desejo assim, você tem que fazer mais.
Você tem que se doar mais, né? Mas como fazer isso? Humanamente é impossível. Falei, não, então eu tenho que buscar alguma saída para isso. E eu comecei o processo de discernimento vocacional. Só que eu nunca pensei em ser padre. Porque eu tinha muito medo, por exemplo, de microfone. Eu não gostava de falar em público. Eu sempre fui muito retraído e tudo. E nesse processo, um seminarista da época virou para mim e falou assim, você acha que a gente é padre, a gente vai ser padre que a gente já sabe falar? O seminário é pra gente aprender isso, pra gente desenvolver isso, e com a graça de Deus, se ele tá te chamando, ele vai te capacitar, né? E assim fui pro seminário, né? Morrendo de medo E a sua família apoiou? No início, a minha família ficou muito desconfiada, porque assim, eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu queria fazer, então... E ao mesmo tipo, tempo... é fogo de palha. fogo de palha, isso. Vai se empolgar e depois vai deixar pra lá. Depois vai deixar de lado e tudo, não vai funcionar e tudo. Os meus amigos de escola e de faculdade, eles fizeram um bolão para poder saber quanto tempo que eu ficava no seminário. Eita, nós. Fizeram... O senhor ganhou o bolão, né? Ganhei. Os irmãos... Tem irmãos? Tenho irmãos. E os meus irmãos também ficaram muito assim, porque eu sempre fui muito da pá virada, sabe? De brincar, de ser molecão mesmo. Tanto que no dia da minha missa de envio, né, lá na paróquia, minha paróquia de origem, paróquia São Francisco de Assis, eu lembro que eu estava na porta da igreja e o padre chegou perto da minha mãe e falou assim, Dona Isabel, como é que tá o coração você mandar o Edson pro seminário? E minha mãe respirou fundo e virou para mim e falou assim, então, padre, se dos meus 3 filhos homens Deus quis o mais bagunceiro, ele que se vire agora. Adorei. Mas o senhor estava fazendo uma faculdade... Sim. De programação. Sim. Aí o senhor largou? Larguei para poder ir pro seminário. Porque, tanto que eu lembro que no meu último encontro vocacional, eu tinha uma prova no dia sobre engenharia de software no dia. E eu precisava ir pro encontro vocacional. E eu não podia perder a prova. Aí eu cheguei perto do meu professor e falei assim, eu não posso fazer essa prova hoje. No outro dia. Deixa eu fazer essa prova hoje, ou deixa eu fazer na semana que vem. Ele, não vou mudar da prova só por causa de você. Eu falei, não, eu não posso. Ele falou assim, não, por quê? Você vai casar? Eu, quase isso. Você padre. Aí foi o que eu falei, aí eles assustou, justamente por conta disso, porque esse professor, ele tinha me chamado para trabalhar para ele, porque ele tinha uma empresa de desenvolvimento de software. Ele falava, mas eu te fiz uma proposta para você trabalhar comigo, você vai ser padre? Eu falei assim, não sei ainda se eu vou, eu tô fazendo um acompanhamento. Jesus fez outra proposta. Justamente. A do Jesus foi melhor. E quando o chefe lá de cima chama, filho, não tem como você falar não, então assim, vamos embora. E foi assim, só que eu continuei gostando dos jogos. Porque as pessoas têm uma imagem muito, como eu posso dizer, muito fantasiosa da vocação. Eles acham que quando a gente entra pro seminário, por exemplo, que a nossa história pregressa, ela acaba, ela some. Apaga, né? E ela não some, porque isso faz parte da minha vida. Então eu levei isso para dentro do seminário. Mas de que forma? Claro que levando em consideração as minhas obrigações. Mas sempre que tinha uma folguinha, eu tinha um videogame guardado dentro do seminário que eu ligava na TV da sala. E no seminário que eu estudei, que era o Seminário Nossa Senhora de Guadalupe, da minha diocese de Leopoldina, dia de quarta-feira era dia de folga nosso. Então a gente podia sair para poder... uns vão ao cinema, outros vão resolver algum problema. Eu pegava meu videogame e ligava no TV da sala para jogar. Aí o meu formador chegava, o padre Edmilson, sempre muito sério, falou assim, Edson, você vai ficar jogando? Eu falei, vou, mas eu tô de folga, não tá? Ele, tudo bem, pode. E sempre muito assim, muito tranquilo, né? Então isso continuou comigo. Só que à medida em que eu estava dentro do seminário, eu fui percebendo que as histórias contadas dentro dos jogos, e não só dentro dos jogos, mas série, filmes e tudo, eu sempre tentava fazer um paralelo. De tipo, olha, o que está contando aqui e que tem a ver com a palavra? Que tem a ver com aquilo que eu estudo no dia a dia, na filosofia e na teologia? O que eu posso filtrar disso aqui para mim? Isso eu fazia pra mim, né, particularmente. De vez em quando, sentava alguns seminaristas, a gente ia assistir um filme junto, aí eu ficava assim, olhando para aquilo e falava, você já reparou que isso aqui tem uma referência a tal passagem bíblica que a gente poderia fazer uma leitura? E eles falavam assim, nunca pensei nisso, nunca pensei dessa forma. E aí que eu comecei a ver que tinha um caminho de evangelização ali que poderia ser feito, né? Então, e daí o resto foi deslanchando aos poucos, né? Quando cheguei na paróquia e tudo, que a gente foi usar de uma maneira mais efetiva os jogos para evangelização. Agora tá dando um problema aí com o tal do Roblox, né? Ixi. É Roblox? É Roblox ou Roblox? Roblox. Falei certo. Então tá dando um problema com isso aí. O Roblox, ele é mais do que um jogo. A gente costuma dizer que ele é uma plataforma.
Porque como é que ele funciona? Ele é um jogo que você pode criar jogos. E de uma maneira muito simples. Então a pessoa pode ir lá e criar a sua plataforma do jeito que você quiser. Nessa sala, né, que é como eles falam, tem as regras do jogo são essas. Então você estabelece e vai criando. Só que o que acontece? Como qualquer plataforma, qualquer aplicativo, ela não tem juízo moral. A forma como você usa é que é a moralidade. Pode criar qualquer coisa. Justamente, né? Essa caneca aqui, ela não tem moral nenhuma. Mas, por exemplo, mas pode eu posso criar... jogar ela na cabeça de alguém. Mas pode criar, por exemplo, um jogo de matar alguém? Pode. Porque em jogo tem isso, né? Sim, até com coisas pornográficas, né? Sim. Que é o que está acontecendo. Essa é a questão. Dentro do Roblox começou a ter movimentos quase que de aliciamento. Sabe? De Sério? questões de pornografia infantil, etc. Então, pedofilia. Então, o que aconteceu? A comunidade, né, a sociedade no geral, começou a pedir para poder se tomar providência, porque precisa ser feito algo. E aí, o que a empresa do Roblox fez? Tudo bem, vamos estabelecer mais níveis de controle para poder a gente não ter esses problemas. Então, hoje, eles tiraram, por exemplo, chat de voz, né? Que é chat de texto, que então eles não podem conversar dependendo da idade. Para baixo de 9 anos não consegue. E para cima de 9 anos... Mas a pessoa mentir, né? Mas aí que tá um negócio. Eles criaram um sistema de reconhecimento facial. Então, quando você vai jogar, ele escaneia a sua face. E os pais não deveriam entrar nisso também? Então, eu vou chegar nesse ponto. Escaneia a face e aí ele fala qual idade que você tem. Então, ele vai colocar você na sala só com pessoas da mesma idade que você tem. Então, por exemplo, se é um jovem de 10 anos que está jogando, ele vai estar na sala só com 10 anos. Mas dá pra burlar isso. Dá pra burlar. E aí que é o problema, que é o que você falou dos pais. Eu vi muitos pais já fazendo o filho pedindo, pai, libera aqui pra mim pra poder jogar, porque eu preciso... Aí ele vai lá, escaneia o rosto do pai. Aí o pai tá jogando um cara dando fogo. Esse é o problema. Porque a questão aqui, Bertaldo, é que o jogo em si, ele não é ruim. Só que ele precisa ter um acompanhamento. Esses dias para trás eu fiz um vídeo explicando para as pessoas, a gente tem um quadro lá no Instagram que chama Guia Prático para Pais Perdidos. Aí a gente pega esse, por exemplo, o Roblox. O que é o Roblox? Aí ensina para os pais, olha, o Roblox é isso, isso, isso. Como é que você lida com seu filho? Desse jeito, desse jeito, desse jeito. E lá eu falava com o pessoal, olha, isso não é uma babá eletrônica. Isso não é para você poder deixar o seu menino jogar lá sem acompanhamento. Você precisa saber com quem ele está jogando, qual tipo de jogo que ele está jogando e se ele tem idade para isso. Não, até porque a criança não tem dinheiro para comprar esse jogo. O Roblox ele é gratuito. Não. A máquina... não, a máquina não. É o celular, né, o computador. Ou seja, como ela chega no jogo, ela precisa do pai. Com certeza. Então aí não adianta dar e sumir. Sim. Mas é porque tem muitos pais que dão o celular pro filho e não fazem nenhum tipo de acompanhamento. Não Isso faz. é muito perigoso. Muito. E assim, não é só pro jogo, né? Deveria ser pra tudo. Pra rede social, pra conversa, pra qualquer até situação. grupos de WhatsApp entre os próprios amigos, que às vezes saem barbaridade. Sim. Tem uma ferramenta que a comunidade gamer usa para contato, que é o Discord. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. Então, o Discord, mais uma vez, o aplicativo em si não tem juízo moral. Você tem lá, você pode usar ele muito bem. Eu, por exemplo, eu tenho uma comunidade no Discord, são pessoas que acompanham o nosso trabalho de evangelização. Nós usamos o Discord no ano passado para rezar a Quaresma de São Miguel. Nós rezamos com cerca de 60, 70 jovens todos os dias a Quaresma de São Miguel. Né? Jovens que não são de igreja, são pessoas que estão ali para poder beber da palavra. Mas o Discord pode ser usado de maneiras ruins. Desculpa trazer um assunto pesado, mas tem por exemplo... tem que alertar os Não, o pais. assunto é esse mesmo. Então, aquele caso do cachorro-orelha que teve, a polícia já está falando que provavelmente foi um desafio de Discord que levou à morte do cachorro. O que é um desafio de Discord? Eles têm comunidades onde eles conversam e eles fazem um desafio. Duvido que você faça isso. Duvido que você se mutile. Duvido que você se mutile. Duvido que você tire a sua própria vida. Justamente. E aí, por isso que precisa de um acompanhamento. Né? Tem que falar. O pai tem que estar ali acompanhando. Olha, com quem que você está conversando aqui? Quem que é essa pessoa? Qual é a conversa? Qual que é a conversa que você está tendo? Não, mas não... E principalmente, tirar, se não tem idade, tirar desses bate-papos de voz. Porque ali você não tem registro. No voz e vídeo você não tem registro. O texto você tem. O que está escrito vai ficar escrito lá. Tem um vídeo log, não né? registra? O vídeo não registra. O vídeo desligou. Não sei a empresa lá. É como se fosse um FaceTime. Um né? FaceTime. Justamente. Como é que você vai ter um registro daquilo?
Mas o pior é que, por exemplo, um adulto manipula uma criança da forma mais fácil possível. Tranquilamente. Então, muitas vezes pede, tira a roupa, manda foto. Sim. Aí depois que manda a foto, aí ele começa toda uma chantagem. Sim, tem. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão eu vou matar você, os seus pais. E a criança não tem exatamente, vai ficando acuada. Ela não consegue lidar com isso, porque você imagina, por exemplo... Ela não consegue discernir, né? O menino de 12 anos de idade, de repente ele ameaça e fala assim, eu vou matar seu pai, eu sei onde você mora. Mas como é que você sabe onde você mora? Você mora em tal lugar, assim, assim, assim. Porque a pessoa nem percebeu que ela já passou os dados dela. Ela já falou onde que ela mora, ela já falou com quem. Seu pai é fulano de tal, trabalha com isso, com aquilo. Então ela se sente acuada. E aí acaba sendo refém disso, entendeu? É por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Mais uma vez, a plataforma, o aplicativo não tem juízo moral. Você pode usar ele para evangelizar, você pode usar ele para muitas coisas, mas você pode usar para coisa ruim também. O próprio YouTube. YouTube, WhatsApp. O YouTube que a gente faz live nele todo dia e que a gente transmite esse mesmo podcast... se você der alguns comandos lá e colocar algumas palavras, você vai ver o que você quer, o que você não quer. Com certeza. Então, assim, é por isso que dentro dessa comunidade, né, de gamers, a gente precisa de um acompanhamento. E o trabalho que eu viso fazer é justamente ter esse diálogo. Porque as pessoas que estão ali, elas têm sede de Deus. Às vezes as pessoas a gente não olha enquanto pessoas de fé, porque a gente tem um costume muito feio dentro da igreja, e eu não estou falando da igreja, estou falando nós enquanto igreja. Claro. Nós temos um costume muito feio de querer acolher só quem já está pronto. Só quem já está arrumadinho, bonitinho, convertido, agora você pode vir para cá, você é muito bem-vindo. E esse trabalho, ele visa outra coisa. Ele visa chegar naquelas pessoas que estão longe, que estão distantes, e que nunca pensaram, por exemplo, que seriam acolhidas, porque eles passaram uma vida inteira ouvindo das pessoas. Esse jogo não é de Deus, isso não serve para nada, você não podia estar consumindo essas coisas. Eu falei assim, não, calma aí, vamos devagar. Depois a pessoa vai chegar no nível de ela saber que tem coisas melhores. Mas, por enquanto, vamos conversar? Vamos entender essa realidade, vamos ter um diálogo para a gente poder entender e aos poucos ir trazendo, sabe? Eu lembro que uma senhorinha uma vez chegou perto de mim e falou assim, padre, eu não entendo nada que o senhor fala naqueles vídeos que você posta na internet. Eu falei assim, porque eu não estou mirando a senhora já está aqui, a senhora já está na casa de Deus, a senhora já está ouvindo a palavra, a senhora já está se esforçando. Eu estou mirando aquele menino que está lá no seu neto, no seu filho, e que ainda não teve esse... Não despertou. Ainda não teve esse estalo para poder chegar na palavra. E quando eu paro para poder pensar que esse tipo de trabalho, ele é tão urgente, porque tem um bispo da nossa igreja, já é falecido, que era bispo arcebispo da Diocese de Mariana, o Dom Luciano. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele falava assim, onde há povo, há razão de ser pastor. E ali é povo. Então precisa ser pastor ali também, sabe? O Papa Bento XVI falava isso lá atrás, lá em 2006, né? Que a internet é um continente digital, que precisa ser evangelizado, que precisa a palavra de Deus ser pregada, e a gente tem que usar dos artifícios que a gente tem, porque Nosso Senhor fez isso, né? As parábolas dele são isso. Quem é o bispo hoje seu lá? É o Dom Edson Oriolo, o nosso bispo lá do Diocese de Leopoldina. O Xará. Que também é muito ligado com as questões de tecnologia, ele tem um trabalho com inteligência artificial, faz várias reflexões muito, muito legais. Inclusive, a dica, convidem ele vai ficar muito feliz de vir conversar. Dom Edson Oriolo. Isso, ele vai ficar muito feliz de vir conversar com vocês. Legal, porque, né, pensando em inteligência artificial sim, e tudo isso, sim, muito legal. Agora, como é que é, assim, a sua atuação dentro... Você começa a jogar e aí vai conversando com esses meninos. Como é que funciona? Como é que evangeliza um garoto desse que está lá jogando? Vou entrar nesse detalhe primeiro, contando para vocês como é que teve o estalo de que era possível. Quando eu ordenei padre, lá em 2017, o bispo da minha diocese, que não era o Dom Edson, era o Dom José, que me ordenou, ele me pediu para poder acompanhar um grupo... o colégio das Irmãs Marcelinas, que ficavam numa cidade vizinha da onde eu era pároco. E ela falou, eles estão precisando de um padre novo, que vai atender lá as confissões dos meninos e tudo, um colégio católico. Falei, não, tudo bem, eu aceito, vamos lá. E eu lembro que cheguei lá, eles me pediram para poder fazer uma palestra sobre vocação, era mês de agosto, né, mês vocacional, e falei assim, padre, você podia fazer uma palestra sobre vocação, os meninos vão ficar felizes e tal. Só que assim, agosto, os meninos voltando tudo de férias, todo mundo agitado, aquela coisa toda. Era 2 horas da tarde. 300 meninos no auditório.
Eu tinha preparado uma palestra com tanto carinho, tudo bonitinho, falando sobre vocação, que vocação é dom, é sempre pro outro, não pra gente. Aí os meninos, E eu falando, e os meninos jogando bolinha de papel um no outro, aquela confusão. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Como é que vai ser isso? Desafio primeiro pra jogar um joguinho ali. Aí naquela hora... pra chamar a atenção deles. Né? Então, naquela hora, eu lembrei, eu falei assim... Eu peguei... Eu falo assim, é Deus, porque não tem explicação, é Deus mesmo. Porque eu virei pra eles e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem de vocês joga Fortnite? E Fortnite é um jogo extremamente popular, né? É um jogo de tiro, mas assim, que é feito em campanha, sabe? Com grupos. Aí os meninos todos... Assim, foi muito mágico. Porque os meninos estavam todos fazendo bagunça, de repente eles viraram todos assim, olharam sério. Aí falou assim, levantaram a mão. O padre perguntando quem joga Fortnite. Aí eu falei assim, tá. Aí eles levantaram a mão e falaram assim, então, no Fortnite funciona o seguinte, vocês são squad, vocês são 4 pessoas. Você não pode fazer o que você quiser, você tá jogando em time, então você tem que fazer as coisas junto com o seu time. Na sua vocação é assim também. Sua vocação não é pra você. O médico não cura ele mesmo, ele cura o outro. O advogado ele não trabalha pra ele mesmo, ele trabalha pro outro. O padre também, ele serve à comunidade. Então a vocação é isso, é você saber usar daquilo que você tem pra poder ajudar o outro, pra poder você sair vitorioso naquela campanha. Os meninos olharam para aquilo e ficaram assim, aí concentraram na palestra, o resto da palestra todinho. Aí acabou a palestra, eles chegaram perto de mim e falaram, Pato, o senhor passa a sua tag, né, que é o número para poder jogar com a gente. Você passa a sua tag pra gente jogar com o senhor? Eu falei, passo, não tem problema não. E eu falei assim, olha, tem alguma coisa aqui, dá pra gente poder trabalhar aqui, sabe? Só que, como eu já tinha falado antes, no seminário eu fazia isso para mim. Uma reflexão minha, fechada e tudo. Eu falei, não, vamos começar a usar isso para poder chegar nas pessoas. E logo depois veio a pandemia. Né? Aí a pandemia... Aí arrebentou. Aí arrebentou tudo. Né? Todo mundo trancafiado, jogando não, arrebentou, tudo. Não, aí é que ele arrebentou, porque a pandemia, todo mundo trancafiado, é tag direto e jogando. Justamente. Aí eu comecei a jogar online. Eu jogava online, né, na plataforma que era a Twitch, né, que é a plataforma de lives. E o pessoal entrava e assustava porque via um padre, né, de roupa clerical lá jogando. Porque dá pra te ver. E sim, dá pra me ver. Né? Aí eles fazia questão de usar o Klezmer. Sim, eu sempre fiz questão. Eu falei assim, não, eles precisam saber que é um padre mesmo. Aí eles entram lá, aí começa quando entra e fala assim, primeira coisa que eles mandam, você é padre mesmo? Primeira coisa. Eu falei, sou, ué. Por quê? E eu vou jogando e conversando com eles. E aí a comunidade foi crescendo. Então as pessoas entravam sempre pedindo, benção, padre, Deus abençoe, durante a live e tudo. E aí eles perguntavam, o que a igreja pensa disso? E eu jogando e falando, pensa isso e tal, explicando. Mas e essa passagem da palavra de Deus, o que quer dizer? E as pessoas foram acostumando com isso. E vendo que, olha, dá para ser uma pessoa de fé e continuar gostado do seu joguinho. Claro que aí a gente entra em outros pormenores de discernimento, etc. Mas dá para conciliar. E dá para você pegar elementos que estão ali para poder levar para uma reflexão mais profunda. E aí eu volto lá atrás no seminário que eu falei, né, dessa questão de fazer essas reflexões. Quando eu estava na filosofia, eu conheci um santo da igreja, que é São Justino Marte, e ele tem uma teoria muito bonita que ele chama de sementes do verbo. E ele fala que é o seguinte, que quando acontece a criação, né, o verbo está junto do Pai e tudo, Deus coloca essas sementes espalhadas em toda a criação. Então, em todos os lugares tem um pouco do verbo. Por isso que em várias culturas, em várias tradições, tem valores que são universais. Mas não são universais porque estão perdidos. Não, é porque na verdade são valores do verbo. Amor, justiça, fraternidade, misericórdia. Mas a revelação plena só se dá no verbo de Deus encarnado, né, por meio da sua igreja, a quem ele revela plenamente. Então, nos outros lugares tem resquícios da verdade, mas a verdade plena somente na igreja, porque recebeu a revelação do próprio verbo encarnado. Então isso justifica. Por que eu posso pegar um anime que é lá do Japão, que tem um conteúdo, e que ali eu posso achar elementos que refletem mais ou menos não em totalidade, porque não é o objetivo da obra fazer isso, mas eu consigo tirar coisas positivas daquilo ali. Eu consigo filtrar aquilo ali. Só que isso requer discernimento, né? Não é qualquer coisa que vai servir e tudo, né? Aí depois vem São Basílio Magno e vai dizer, ele tem uma carta muito bonita, chama Carta ao Job sobre a importância da literatura pagã.
Porque as pessoas questionavam pra ele, assim, falando... a gente pode descartar toda a literatura pagã, então. Porque a gente é cristão, a gente não lê nada que seja pagão. E ele fala, não. Dentro do paganismo tem muita coisa positiva também. A gente tem que saber filtrar. Aí ele fala que é como o apicultor que conhece as abelhas. Porque as abelhas passam pegando pólen, mas elas não pegam de todas as flores. Elas pegam de flores específicas. Aquelas que elas sabem que servem, elas carregam. O que elas não sabem, elas deixam lá. Mas elas não deixam de visitar todas elas. E aí ele fala, por fim, que eu acho que é uma frase muito bonita, ele fala assim, nem tudo que é agradável é útil, e nem tudo que é útil é agradável. E aí a gente precisa saber esse discernimento, né? Aí você pode ter alguma coisa que você gosta, e você pode levar alguma coisa positiva, mas também tem coisa que você não gosta, que você vai trazer coisas positivas para sua vida. Então a gente tem que saber ter esse discernimento. E o senhor falou em anime. Católico pode ver anime? Tendo discernimento, sim. Aí depende da obra. Aí a gente precisa levar em consideração vários fatores. Eu não conheço. Explica para os pais que não sabem o que é um anime. Anime basicamente é animação japonesa. Desenho animado japonês. Só que assim, a gente está falando de uma outra cultura. E por ser uma outra cultura, tem valores e princípios que são diferentes dos nossos. E eu não estou falando nem de valores religiosos, estou falando de sociedade mesmo. Então, por exemplo, para nós no Ocidente, a maioria das animações são tidas como coisas para criança. E no Oriente não é assim. Tem uma cultura muito grande de animações que são de conteúdos para adulto. Então a gente costuma dizer que os animes são divididos em várias etapas, né? Tem os animes para criança mesmo, que para aí qualquer idade livre. Você tem os animes mais populares que a gente chama de shonen ou shoujo, que shonen significa jovem e shoujo, eu não lembro agora o significado, mas é como se fosse desenhos para mais femininos, que são conteúdos mais para adolescentes, né? Que são os mais populares, que os jovens gostam de ver. Que a gente fica vendo aquele povo oriental vestido igual, com aqueles cabelos rosa, cabelo não sei o quê. Isso. E tem o seinen. O seinen é para adulto, literalmente. O seinen trata de temas para adulto mesmo, com conteúdo mais violento, etc. e tudo. E aí entra, isso não vale só para o anime, vale para todos os outros tipos de conteúdo, uma coisa que infelizmente aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade, que é a classificação indicativa. Todo o conteúdo tem classificação indicativa. E essa classificação ela tem que ser seguida. Claro que um pai, uma mãe, ele tem condição de falar se o seu filho pode ou não pode consumir aquilo. Só que precisa acompanhar o que está ali. Esses dias para trás aconteceu uma situação muito peculiar comigo lá na paróquia. Como o povo sabe que eu consumo esse tipo de conteúdo, que eu faço esses paralelos, então eles me perguntam muito sobre isso. Então tem um coroinha nosso que ele tá sempre perguntando, ele gosta muito de anime, ele fica assim, posso ver esse? Posso ver aquele? E eu fico, pode, não pode. Gente, eu nunca vi nenhum na minha vida. É porque não é da nossa geração. Essa é uma coisa mais recente. É uma coisa um pouco mais atual. Aí eles a gente vê pica-pau, perna longa, outra coisa. Mas aí eles ficam perguntando, pode esse, pode, não pode? Ué, tá filtrando, tá fazendo um filtro. E é normal, e eu fico feliz, eu falo assim, que bom que você tá perguntando, porque ele poderia muito bem pegar e ver sozinho. Né? Aí ele ia ver qualquer coisa? Ia ver qualquer coisa. Depois o senhor ia descobrir na confissão. Não, ele ainda não tá na idade, né? Ele tá fazendo catequese ainda. Ainda bem que os meus filhos nunca viram anime. Porque se ia perguntar, posso ver isso? Eu falei, gente, deixa eu pesquisar. Eu ia botar no Google anime tal, o que quer dizer? Mas esse é o negócio. E aí, a mãe dele, que já é uma liderança lá na paróquia, ela sempre fala, chega para o padre, ele fica perguntando isso, eu não sei, então por isso que eu peço para ele perguntar ao senhor. Eu falei, não, pode pedir. Aí um dia eu fui celebrar a missa, e ele, toda a missa que eu chego, ele vem correndo, me abraça, oi, como é que tá, que não sei o que e tudo. E ele chegou com um mangá, né, que é uma revistinha japonesa, que os mangás são as versões impressas e o anime é a animação daquilo. É um gibi. É um gibi. Só que tudo, eu vejo que são desenhos mais adolescentes mesmo. Isso. E ele chegou com um, que na hora que eu bati o olho, eu falei com ele, fulano, quem te deu isso pra você ler? Ele, eu fui na banca e minha mãe comprou pra mim. Isso vende lá? Não vende, isso vende em qualquer lugar. É tipo revistinha da Mônica. Só que... Não, gente, mas olha só, sem nenhum demérito de nada de ninguém. O padre tá em Ubá. E o pessoal tem uma revistinha... Mas o Ubá tem energia elétrica, não, o Ubá tem a internet. Não desmerece o Ubá, não. Peraí, deixa eu me explicar. Claro que eu não vou desmerecer o Ubá de jeito nenhum. Mas isso é a revistinha japonesa que vende um bar?
Porque são traduzidos para o Brasil. Isso é Não, normal. não tá escrito em japonês, tá escrito em português, para o pessoal poder é ler. adaptado. Hoje o Brasil é o segundo maior mercado de consumo de anime e mangá no mundo. Só perde pro Japão. Então, aí traduzem Ou seja, no Brasil inteiro tem esse troço? Tem, todo canto. Eu nunca vi. Você tá por fora mesmo, hein? Tá pior que eu. Ele tá pior que eu. Eu pelo menos sei que existe. Todos os lugares. E aí que Só um entra a paralelo. questão. Como a revistinha do Pato Donald, que era feita lá nos Estados Unidos. Só que era traduzida no Brasil e botava em tudo quanto é banca. Eu não sabia que havia. Eu não sabia nem que banca mais existia nesse volume. Não, mas né? banca tem poucos, que realmente deu uma diminuída, mas o pessoal compra pela internet. Eu, por exemplo, faço coleção de mangá e meus vêm todos pela internet. Então, vai Pronto, resolvido. Mangá seria um gibi. Isso, só que um gibi japonês. Então Aí eu tava pensando. Você quer mais detalhes sobre isso? Não. Você lê de trás pra frente. Não, Ele tá frente É mesmo? de trás pra frente. Ah, Porque não lá sabia. a nossa leitura aqui é da esquerda pra direita. Aí a leitura no Japão é da direita pra esquerda. Então é de trás pra frente. É o que eu tava pensando, voltando ao bar. Como é que uma revista do Japão chegou em Ubar? Agora não, que eu mas tô isso é o mercado. É porque é traduzida, o mercado porque, na verdade, brasileiro todo. o mercado brasileiro, ele tá assim, ele se consolidou há muito tempo, né? Desde os anos 2000, por exemplo, eu tenho muitos mangás de mídia de coleção que é da época que eu nem era seminarista. Então, é que eu não sabia que editava mangá no Brasil. E muito. A minha dúvida era essa, não era do Ele achou que Ubar. vinha direto do Japão. Quer dizer, Não, como é que uma não, criança não, em não. Ubar comprou uma revista do Japão, pô? Não, vem. Tá explicado, tá explicado. Tá explicado. Mas voltando. Era um conteúdo mais... Não chegava a ser mais 18, mas era um conteúdo bem mais adulto. E eu já sabia, porque eu já conhecia aquela obra. Na hora que eu bati o olho, eu falei assim, esse menino não pode estar lendo isso. Aí eu cheguei perto da mãe dele e falei, fulana, você que deu essa revistinha pro seu filho? Foi, padre. O rapaz na banca falou que podia. Eu falei assim, não pode não, filho. Aí eu abri a revistinha e mostrei pra ela, assim, automaticamente. Tinha uma menina quase seminua, assim, e tudo. Eu mostrei pra ele assim, ele não tem idade pra ver isso aqui. Aí eu falei, mas como é que eu ia saber? Aí eu peguei a capa, mostrei pra ela embaixo, assim, ó, tá vendo aqui embaixo? Ó, tá pequenininho, mas tá aqui, ó, mais 16 anos. Vocês têm que ter ciência disso, né? E mais uma vez, não é só em mangá e anime, isso é pra tudo. É filme, é série, tem classificação indicativa, não é porque as pessoas, resolvi colocar... Não, aquilo ali é porque é importante. Tem muita gente, por exemplo, que aí voltando pra parte dos jogos, que falam, o Bertoldo falou a questão de jogo de matar, essas coisas, né? De violência, só que tem uma classificação indicativa pra isso. Criança não é pra consumir isso mesmo, não. Porque ela não sabe discernir o virtual do real. Ela não consegue tirar isso. O nosso filho mais velho hoje está com 21 anos, mas quando ele era mais novo, como era o nome? Tinha um joguinho no PlayStation que era o de matar todo mundo. GTA. Era GTA? Alguma coisa Grand dessa. Theft Auto. Eu sei que ele ganhou um negócio desse. Quando eu vi que o negócio de matar todo mundo, eu falei, sinto muito, mas você não vai jogar mais. Sim. Mas por quê, mãe? Aí ele chegava em casa, fui na casa do fulano, eu joguei lá com ele. Eu falei, ok, você jogou um pouquinho lá, mas você não vai ficar em casa jogando isso, acabou. E o GTA, a classificação indicativa dele é mais 18. Então, assim, percebam. O problema é que, por exemplo, e eu tô falando isso porque cresci nesse contexto e eu vejo que isso continua acontecendo. O pai chegava lá e comprava o joguinho que o filho pediu, mas não procurava saber o que era, e dava um menino de 8 anos de idade pra jogar. Aí, de fato, vai acontecer. E tem joguinhos que, além de violência, são pornográficos? Tem, mas, mais uma vez, eles são extremamente, assim, nichados, porque até a própria comunidade, ela se nega a consumir esse tipo de conteúdo. Tem conteúdos que são especificamente pornográficos? Tem. Mas Em jogos? Em jogos tem. É? Tem, infelizmente tem. Né? Aí que entra, mais uma vez, a gente saber como lidar com isso, como ver. Claro que não são todos, e arrisco dizer para você que, assim, é uma parcela muito pequena, muito, muito pequena. Mas, obviamente, vai ter conteúdos assim que vão ter cenas de conteúdo erótico, né? Mas não é, por exemplo, a obra inteira com esse foco. É igual um filme, por exemplo. Vou pegar um filme aqui mais antigo. O Titanic, por exemplo. O Titanic é uma história bonita, mas tem um momento que tem uma cena mais erótica. Então, assim, você não tem como descartar a obra inteira por causa de uma cena que tem ali, né? Você tem que saber ter discernimento. Agora, infelizmente, tem aqueles que têm cunho unicamente erótico. E a parte gráfica melhorou? Muito. Muito? Muito, muito, muito. Tem alguns, assim, que chega a beirar a realidade. Que você fica um pouco assustado. E a velocidade de resposta? Muito também. Hoje em dia é bem, bem rápido, né? Só que... Mas isso com placa de vídeo? Placa de vídeo, né? Dependendo dos consoles de caseiros, né? São os videogames, né? Que o pessoal compra, já é mais preparado para isso, né? Mas consegue fazer umas coisas assim bem realistas mesmo.
num nível assustador. E assim, o senhor sente que consegue, de certa forma, tocar o coração daqui? São mais meninos ou tem Sim. meninas também? Não, tem de tudo. Tem de tudo. Tem jovem, tem adolescente, tem menino, tem menina, tem gente casada, tem gente solteira. Tem até padre. Tem padre. Não, mas não só eu, tem outros padres que também tem outros fazem. padres, tem a comunidade. Tem a comunidade, tem. Esses dias mesmo. Daqui a pouco, conforme vai ter bispo, entendeu? Se Porque Deus ainda não quiser, deu tempo de serem ordenados bispos. Pois é, mas com a graça de Deus eu acredito que isso possa acontecer um dia. Mas esses dias pra trás eu faço live todas as quartas-feiras, sempre às 9 horas da noite, que é a hora que já acabou os expedientes da paróquia e tudo. Aí eu faço lá 1 horinha de O que live. é no YouTube? Faço no YouTube, faço no Instagram também ao mesmo tempo. E aí a gente vai conversando e tudo, aí de vez em quando tem um padre que fala assim, padre, comecei a fazer live também. Eu falei assim, isso aí, vamos. Porque, na verdade, ali o que a gente está fazendo, Kênia, é um processo de mostrar para as pessoas quase que uma humanidade, sabe? As pessoas, o intuito desse trabalho de live, de contato, é que as pessoas olhem e falem assim, olha, eu gosto dessas mesmas coisas que o padre gosta. Sabe, eu também gosto disso, então por que eu não posso ser uma pessoa religiosa também, sabe? Eu lembro, assim, que de vez em quando chegam alguns testemunhos e tal, no Instagram principalmente, o pessoal manda muita mensagem, mas teve um que me tocou muito, que uma pessoa virou pra mim, uma mulher virou pra mim assim, padre, você tá convertendo o meu esposo. O meu esposo nunca foi de igreja, ele nunca gostou de ir na igreja, só que ele ama os seus vídeos. Então agora ele está se sentindo bem para ir, porque na cabeça dele ele não podia gostar dessas coisas que você gosta e ser de igreja. Então assim, ele já queria ir para a igreja. Só que tava faltando assim, ele tava com receio do tipo... De tá pecando. De tá pecando. Eu não posso porque isso é pecado. Não, irmão, isso não é pecado. Mas não tem pecado em comprar um PlayStation, tem? De jeito nenhum, qual que é o pecado? E jogar um FIFA daquele De jeito e tal? nenhum. Então, essa é a questão. Só que nós, infelizmente, e isso é histórico, as pessoas criaram uma visão muito pessimista dos jogos, sabe? Porque quando a gente olha a história do desenvolvimento dos jogos, aqui no Brasil, graças a Deus, isso não aconteceu tanto não, mas se a gente pega nos Estados Unidos, que foi aonde que surge e tudo, e no Japão já tem uma outra cultura, mas nos Estados Unidos isso foi muito forte, os jogos foram associados a coisas muito negativas. Como, por exemplo, vício, violência, alguns até questão de cunho satanista. Mas vicia um pouco, não vicia? Então, aí entra o negócio. Qualquer realidade que você não tenha discernimento, vicia. Café, por exemplo, vicia. Se você tomar demais, a pessoa fica viciada naquilo. É uma questão de você saber lidar com aquilo. Rede social também Rede social vicia. Então, Rede social vicia muito. Muito. Né? Tem estudos, por exemplo, psicológicos que falam sobre a questão de dependência de jogos. Hoje você tem lá no CID, né, que é dependência de jogos lá como uma doença mesmo psicológica. Só que é um caso, assim, muito pequeno. Vamos dizer assim, da última vez que eu li sobre isso, né, não sei agora mais informações mais atualizadas, mas o último estudo que eu li sobre isso, da totalidade da comunidade de gamers, assim, que são pessoas que falam que jogam com certa frequência, 1% dela é que tem esse tipo de enfermidade, de dependência mesmo, sabe? Então, você vê que é muito pequeno diante de uma comunidade toda para ser demonizada, porque é isso que a comunidade às vezes passa, né? A ser julgada como algo ruim. E aqui no Brasil a gente viveu muito isso por conta Aí você deve lembrar agora, Bertaldo, dos fliperamas. Você lembra disso? Nossa. Tá falando que eu sou velho. Não, é você que falou mais cedo. Você que falou que jogou Aristolino, nem sei o que é isso. Na televisão de tubo. Mais conhecido como pinball. Então, o fliperama, ele vem, aqui foi o nome que a gente pegou, né? Mas ele vem dos arcades nos Estados Unidos. E os arcades, eles tinham um objetivo muito claro: ganhar dinheiro. Então, por isso que as máquinas de fliperama, mesmo já os digitais, tipo né? caça-níquel. Isso. Ela tem uma dificuldade mais elevada do que o videogame caseiro. Para quê? Para que você gaste mais moedas e fique, né, naquela situação. Então, quando vem para o Brasil tem pouquíssimos arcades na história. Né? Os grandes centros que vão ter, né? Shoppings, por exemplo, aqui no Barra Shopping, aqui próximo, por exemplo, tem um arcade muito grande lá. Arcade o quê? Arcade são essas casas onde tem vários fliperamas, né? Vamos dizer assim. E... Ali onde a gente levava as crianças, não era ali? Que tinha no bar? Tinha, porque eles ficavam mais nos outros brinquedinhos, mas tinha. Não ficava nesses que não era idade Então, ainda. aí o que acontece? Como é que os fliperamas se popularizam no Brasil? Bares e pontos, vamos dizer assim, não muito bem vistos pela sociedade.
Então era muito comum, por exemplo, você chegar num botequim e ter lá uma maquininha de fliperama lá pra pessoa jogar. Então as pessoas são associadas a vício. Tinha que comprar fichinha. Tinha que comprar fichinha lá no lugar que vende a cachaça. Então, quem tá frequentando aquele lugar é viciado, entendeu? Eu lembro muito de passar por isso, de ser moleque e às vezes pedir pra minha mãe, deixa eu ir lá jogar. Não, lá não é lugar de você frequentar. Um botequim da esquina, lugar de menino de 10 anos frequentar? Não é, porque é associado a vício. Gente, me lembrei agora do negócio, falando isso. Eu lembro de eu pequena, o pai de uma vizinha falou assim, eu vou levar os meninos, no caso eu, a filha dele, com o irmão, com mais uma amiguinha, num negócio como é que é o nome disso? De fliperama. De fliperama. Aí minha mãe, que horror, não. Aham. Não vai que esse ambiente horrível. Mas era um local que era meio separado, não era... Aí é um arcade, que é um ambiente específico pra isso. Aqui no Brasil teve pouco. Mas a minha mãe achou um horror. Porque era associado a isso, a botequim. Aí ele foi essas explicar coisas. pra minha mãe que não era em botequim, que não era nada disso, que não sei Então o quê. vocês verem que tem um julgamento moral ali e que assim, não é culpa da sociedade, foi a forma como foi colocado. Depois com o advento dos consoles de mesa, que aqui no Brasil acaba acontecendo ele por volta do final dos anos 80, início dos anos 90, isso diminui, mas continua com estigma. As pessoas continuam com esse estigma. Passando aqui para te fazer um convite rápido para você conhecer a comunidade Ânima, que é um ambiente exclusivo onde as pessoas que acompanham aqui o nosso podcast se reúnem para ter acesso mais aprofundado ao conteúdo dos professores que passaram por aqui. Quando eu comecei a minha caminhada na fé católica, eu também tinha dificuldade de entender como aplicar tudo que eu estava aprendendo na vida e de uma forma concreta. Porque uma coisa é você conhecer e entender os princípios católicos, mas outra, bem diferente, é você saber como viver esses princípios na sua realidade e em todas as áreas da sua vida. Foi pensando nisso que nós criamos a comunidade Ânima para facilitar o seu processo de formação pessoal e espiritual. Lá você vai aprender como viver a fé católica na prática, com as pessoas que você admira e que vivem, de fato, aquilo que ensinam. Você vai ter aulas sobre virtudes com a Kênia, sobre batalha espiritual com o André Prazeres, sobre casamento com o Tiago Andrade e muito mais. E você vai ter acesso a tudo isso por menos de R$1 por dia. Então te convido a conhecer a melhor comunidade e a estar aqui junto com a gente, apoiando mais de perto o nosso podcast e tendo essa experiência de conseguir, de fato, viver o catolicismo na prática em todas as áreas da sua vida. Então, só mais recentemente que as pessoas perderam esse estigma, porque ainda tem aquela mentalidade de videogame ser visto como um brinquedo. E não é, não? Não. Não é. E não é, não? Não é pra distrair, não? O que é um videogame, então? Brinquedo você associa a uma criança. E não necessariamente o videogame é um brinquedo, porque... Aí eu confesso que eu acho estranho. Vou falar a verdade. Não, aqui. sem problema. Aqui vamos falar a verdade. Tô diante do padre, não posso mentir. Não, isso é tá pecado. certo, tá certo. Mas eu acho super estranho aqueles caras casados. Casados, não queiram me matar. Eu sou mais velha que vocês, então. Aí a mulher tá lá... Aí a mulher, enfim, quer estar com o marido, e o cara tá jogando videogame, eu fico olhando. Aí é estranho mesmo. Então até o padre concordou, gente. Aí é estranho mesmo. Aí eu falo, mas ele tá brincando, vai brincar com a mulher. Então... coisa, pô. E ele lá no joguinho, eu falei, não. Olha só, há tempo eu não tenho console. Boa. Eu não tenho console, então não tem essa história de ficar, a mulher tá mas lá... Mas isso são os mais novos, eu acho. Jogando, não. Então, só para poder galera explicar. De 30 anos. Então, isso está acontecendo agora, porque a gente está vivendo esse advento, né? São as pessoas que pegaram essa faixa lá atrás, que cresceram nos anos 90 jogando videogame. Então agora essas pessoas estão se tornando adultas, né? São os millennials, né? Estão se tornando adultos, pais de família e estão lidando com essa situação. Então por isso que está passando por uma transição. Cada período que vai chegando mais para frente, a gente vai ver que vão ter mais pessoas que vão consumir o videogame como adulto. Só que aí, isso que você falou é uma questão de a pessoa saber que tudo tem seu momento, né? Não, calma aí, tem o momento da família e tudo, eu tô aqui junto com a minha família e tal, você não vai jogar nesse momento. Agora, se a pessoa tá ficando refém de um videogame por conta e não dando atenção pra família, aí ela precisa rever muito seriamente a sua relação com isso. Que eu queria ter, eu não tenho console, mas eu sempre quis ter um simulador de voo. Muito legal. Tem um Flight Simulator lá da Microsoft que é muito legal. Não, mas um simulador de voo mesmo, daquele que você tem uma coisinha, tem o painel... Tem tudo. Esse Flight Simulator assim? O Flight Simulator é o jogo, é o software, e aí tem empresas como a Logitech. A cadeira. E aí a cadeira, ela mexe.
Sim. Então, se você aponta o avião para baixo, ela mexe, você aponta para cima, ela mexe, ela vira. É bem legal aquele troço. Aquilo Não, ali isso é muito legal. Tem de carro, tem uma comunidade de um jogo chamado Eurotruck, que são pessoas que dirigem caminhão. E aí você tem as modificações que a comunidade faz, né? Porque o jogo foi feito para a Europa, mas aí as pessoas criaram aqui no Brasil o mapa do Brasil para você poder dirigir caminhão no Brasil inteiro. Então, outro dia eu tava querendo fazer isso com o pessoal. Colocaram bastante buraco no caminho? Sempre coloca, que bom. sempre coloca. Tem que ter. Aí eu falei com eles que Desvia do buraco. qualquer dia desse eu vou fazer essa live com eles, fazendo uma peregrinação nos santuários no Brasil. Ir lá em Aparecida, passar, porque eles fizeram Veio tudo. o santuário aqui também. Também traz aqui, ele. justamente. Então, assim, é muito, muito interessante. Essa parte de simulação é uma outra comunidade que está ligada à comunidade de jogos, mas que é bem dedicada. Que não é diretamente digamos, um PlayStation, não é para ligar isso. Não. Isso geralmente é mais no computador. Hã? Isso é mais no computador. No computador, né? Isso. E qual é o melhor jogo que você tem hoje? Qual é o melhor console que você tem hoje, mais desenvolvido? O mais envolvido atualmente é o PlayStation 5. Já tá no 5? Já tá no 5. Hã? Já estão anunciando o 6 daqui uns dias. Sério? Sério. O cara compra o 6 O do Rafael, o que ele vendeu dele? um. Não, depois ele teve outro. Não. Depois ele desinteressou. Mas ele come livros. Isso é bom, isso é ótimo. Muito melhor do que os jogos. Nós estamos com um pequeno problema nesse momento, que é não caber mais livros no quarto dele. Não tem mais espaço para botar livro. Depois da manhã vai ser instalado... Não sei quantas prateleiras. 12 metros de prateleiras. Bendito seja Deus. Não cabe mais. É muito bom. né? Mas ele jogava bem moderadamente. Não, ele tem, bem moderadamente. Ele tem uns 400 volumes no quarto. Aí é bom, É muita isso coisa. é bom. Mas aí, falando dessa questão de jogar enquanto pessoa cristã, Carla Cutts também jogou videogame. Tanto que ele tem. ele tem um PlayStation Um dele. PlayStation que virou, inclusive, uma relíquia. É o PlayStation que ele jogava, né? Então, assim... Eu achei até graça outro dia que uma pessoa fez uma postagem falando o primeiro PlayStation vai virar relíquia no mundo. Sim. Aí um desavisado falou, mas que ridícula a Igreja Católica. Eu vi umas coisas assim também. Tipo, que ridícula. Agora, veja bem, um PlayStation agora PlayStation é uma relíquia. Ela não entendeu nada. Não entendeu que era um objeto usado por um santo, como uma Sim, blusa, justamente. uma Entendeu. caneta. Né? Uma caneta pode virar uma relíquia. O São Carla Cutts, ele tem uma questão muito interessante com o videogame, porque ele entra nisso que nós falamos do questão do tempo. Ele falava, não, eu jogava 1 hora por semana só, para que isso não tome conta da minha vida. Então, perceba Tinha temperança. Tinha temperança, é uma virtude, que aí o gamer católico, né, precisa ter também. Olha, uma vez me perguntaram, padre, você deixa de rezar a missa para jogar? De jeito nenhum, né, gente? Claro Pelo amor não, de Deus. Né? Então, assim, temperança é o mínimo. E isso não é porque eu sou padre. Isso é para qualquer pessoa. Você não vai deixar de trabalhar para jogar, entendeu? Você precisa ter esse discernimento, sabe? E entender que aquilo ali é um lazer, que obviamente tem o seu objetivo de descansar a sua mente, tudo pode te levar a uma reflexão e tudo, mas que não é o objetivo da sua vida, né? Aí entra o processo de discernimento, né? Quando eu fui entrar para o seminário, o primeiro lugar que eu fiz acompanhamento vocacional foi com os jesuítas. E lá eu aprendi muito isso. O Santo Inácio tinha uma questão do discernimento dos espíritos. Saber o que vem de Deus e o que não vem, né? E outra coisa que eu aprendi lá com eles também, que ele falava que a gente precisa aprender a ver Deus em tudo e tudo em Deus. Então até mesmo o videogame lá que eu estou me distraindo, eu posso ver Deus ali também. Se você tiver, obviamente, aberto a isso. Se você não tiver, vai passar despercebido. E os jogos baixam online? Isso. Né? Não tem mais que comprar fitinha que nem Atari, né? Tem alguns tem, outros não. Hoje a gente chama mídia física e mídia digital. A mídia digital ela é mais prática, porque você só baixa lá e pronto. Mas, né? mas não tem uma capacidade de armazenamento, não? Tem, mas é só você desinstalar e instalar de novo. Porque ele tem um servidor online que você pode baixar a hora que você quiser. A partir do momento que você comprou, ele fica lá. Ou seja, é prático, né? É prático. Só que aí tem uma polêmica da comunidade, que é... E quando esse servidor foi desligado? Como é que você pega de volta aquilo que você pagou? Aí agora as empresas estão colocando lá, você não compra, você está alugando. Você pode usar enquanto os nossos servidores estão ligados. Ou então você faz lá Justamente. Aí servidor e baixa o teu. Aí por isso que eu sou de uma comunidade mais antiga, por isso que a gente prefere a mídia física, que se acabar a gente tá guardadinho com ele lá, o cartuchinho a gente põe. Mas tem uma hora que a mídia física não roda mais na máquina nova. Depende, porque aí... entra a comunidade do retro game, que são dos consoles antigos, né? Os consoles, eles não saem de linha. Eles saem de linha para a empresa. Para quem joga, continua. Eu, por exemplo, eu tenho um Nintendinho
que é de 1985, que eu ligo ele na TV de tubo, fica lá. A gente e tinha joga um Nintendo do Rafael, um vermelhinho. Não, era um Wii. Wii? Aquilo era o Wii. Que tinha uma raquetinha. É, o Wii, aquilo era o Wii. Então, é a comunidade do retro game. O retro game também é extremamente popular. As Eu pessoas dei amam retro game. eu dei esse Wii para filha de uma funcionária, sobrinhos de uma funcionária nossa, agora, há pouco tempo. Você sabe que esse videogame em específico, ele é extremamente popular até os dias de hoje, não só para as pessoas que jogam, mas para quem tem problema de saúde. Sim. As pessoas usam para fazer fisioterapia. Da raquetinha. Sim, usam muito mesmo. Então, assim, mais uma prova de que não é só um brinquedo. É porque nesse especificamente a criança se movimenta muito. Muito. Tem golfe, Tem muitos. beisebol, tem uma opção de coisa. E Tem o várias Rafael coisas. tinha vários. O Rafael tinha a guitarra. Sim, Tinha sim. esse apetrecho Então, todo. e quando a gente começa a entender que existem outras funcionalidades, inclusive a evangelização, a gente pode levar uma mensagem para essas pessoas. Mas ninguém Isso criou... que eu queria perguntar. Dá um exemplo assim prático que te vem à cabeça assim. Sim. Tá ali acontecendo a cena de um jogo que você, né? O senhor disse que faz um paralelo Sim. com as coisas de Deus e tudo. Que tenha aproveitado do que estava acontecendo para evangelizar esses jovens. Vamos pegar um jogo aqui. Deixa eu pensar. O pessoal lá no Instagram, eles mandam muitas perguntas sobre se é certo ou se é errado fazer isso em jogo X, Y, Z. Por conta assim, eu posso pegar aquele exemplo que você falou de matar uma pessoa no jogo. Eu posso matar um NPC no jogo. O NPC é um personagem que não é controlado. Ele tá lá só à toa, igual o GTA que vocês falaram, passei, atropelei a pessoa e tal. E aí você pega esse exemplo e fala assim, na vida você faria isso? Você pegaria o carro e passaria por cima dessa pessoa? Não, por quê? Por causa disso, de proteção. Então, você pega esse gancho para fazer a reflexão, para poder mostrar, olha, o que você está fazendo ali é brincadeira, entre aspas, mas reflete quem você é. Reflete o que você pensa na sua visão moral de mundo. É porque, na realidade, a mente não faz essa diferenciação. Isso. Então, né? é por isso que ele levar a reflexão. Falei assim, aí eu falo sempre pro pessoal, vamos jogar desse jeito, aí eu brinco com eles de dar penitência, entre aspas, né? Porque o quadro que eu faço com eles lá é o confessionário game. Eles falam um pecado que fez durante o jogo, e aí eu dou uma penitência pra eles em cima daquilo. Claro que não tem valor sacramental, obviamente, e tanto que na época... É mais moral, né? Isso, é mais moral. Tanto que na época, quando eu comecei a fazer, eu tava com muito medo das pessoas falarem assim, nossa, o padre tava levando o sacramento na brincadeira e tudo. Aí eu coloquei um avisozinho no final, sabe aqueles avisos de remédio que passa na televisão, que passa aquela tela azul e fala correndo, em caso suspeito de dengue, procura... Aí eu coloco assim no final de todo o vídeo, parece assim, esse é um vídeo de humor, caso esteja de pecado, procura a paróquia mais próxima e vai se confessar. Então, tipo assim, vai confessar os seus pecados e tal. E isso gerou um engajamento gigante das pessoas, de tipo, olha, eu não gosto, eu odeio esse personagem, porque esse personagem é muito ruim. A pessoa fala isso. Eu falei assim, não, mas calma aí, por quê? Porque ele fez isso na história? Mas e se ele tivesse pedido perdão, você teria coragem de dar o perdão para ela? E daí entra o gancho para poder levar a reflexão, né? Então é desse jeito, é uma maneira mais sutil, porque não é o objetivo da obra fazer isso, mas nada impede da gente fazer essa reflexão. Qual é a faixa etária que te procura muito? Procura muito entre 17 e 30 anos. São mais velhos. São mais velhos. E isso abriu... Eu achei que era garotada tipo 13, 14. Não, tem também, mas o pessoal entra mais nessa faixa, mais a juventude mesmo. Agora tem o caminho que isso abriu, são caminhos que eu nunca imaginei que ia acontecer, porque começou como um passatempo, né? Vamos fazer uma reflexão, até que chegou num ponto de fazer coisas do tipo, empresas de jogos, falar, padre, a gente ama o seu vídeo confessionário. O senhor pode vir fazer com a gente aqui? Aconteceu isso há pouco tempo aqui no Rio. Uma empresa grande de jogos, né, da Ubisoft, eles têm um jogo que chama Rainbow Six, que é um jogo extremamente popular. E que tem campeonato mundial e tudo. Aí teve uma final de um campeonato. É de jogo? São... Como é que eu posso explicar isso de uma maneira mais fácil? São combates de forças especiais de polícia contra terroristas. Basicamente isso. E aí tem os campeonatos, né? É um time contra o outro. Ou seja, a galera que joga vai montar as forças especiais para combater os terroristas. Isso. São dois lados. Mas o terrorista pode matar.
Pode. Pode. É porque, na verdade, se inverte Senão os você valores. morre. Isso. Porque, se na verdade, ali, cada partida você dá de um lado ou do outro. Ah, você pode ser terrorista isso, também? pode. Só que, assim, é terrorista entre aspas. Na verdade, eles estão só entre eles. É só um contra o outro. Então, eles usam forças especiais do tipo assim... eu uso um drone pra poder saber onde que tá. É mais um jogo técnico, sabe? E é extremamente popular isso, eles gostam muito. E aí eles me trouxeram pra cá, o final deles foi aqui no Parque Olímpico, pra poder conversar com os pro players aí que jogam do final do Mundial sobre os pecados que eles cometem durante o jogo. Coisas do tipo, padre, é pecado xingar a mãe do meu oponente porque ele me matou? Aí a gente ia conversando, ia aproveitando. E quando eles me convidaram, eu perguntei pra eles assim, vocês vão deixar eu fazer do meu jeito? Eles, padre. Eu falei assim, não, calma aí, vocês vão deixar eu falar da igreja na rede de vocês? Uma rede imensa, porque a Ubisoft é uma empresa francesa gigantesca, uma das que faz os jogos maiores no mundo hoje em dia. Vocês vão deixar eu fazer isso mesmo? Bom, inclusive fala aquela frase final, a gente quer que o senhor fale também. Se tiver em pecado, procure a sua paróquia e vai se confessar. Eu falei assim, então nós vamos. Então, sabe? Diferente, bem muito, diferente. muito olha diferente, isso. mas assim... Aí os pro players chegavam e falavam, e depois que acabava de gravar, falavam assim, padre, eu cresci na igreja, mas eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Me deu até saudade de voltar pra igreja agora e tudo. Então, assim, eu tento usar desses ambientes. E aí, depois um outro que foi maior do que esse ainda que apareceu, foi a Netflix. A Netflix me chamou para poder fazer uma divulgação de um filme, porque o protagonista era um padre. E eles queriam que falasse sobre, fizesse esse confessionário, né, para poder falar. E as duas perguntas que eram Qual o nome do filme? Chama Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. Vale a pena assistir, inclusive. Eu fiquei muito preocupado de fazer, porque eu falei assim... Sabia qual era o conteúdo do filme? Sabia, mas eu fiquei meio assim, eu falei assim, tá, vamos tentar. Só que hoje é um filme que eu recomendo extremamente para todo católico ver. Vivo ou Morto. Porque ele coloca a situação do seguinte, é um filme de suspense. Uma sinopse aí do filme. É um filme de suspense. Sem spoiler. Tá. Acontece um assassinato, um padre é assassinado dentro da igreja. E o outro padre mais novo é acusado de ter matado o padre mais velho. E ele vai... A gente viu esse filme. Então, vocês viram. A gente viu esse filme. Eu vi E, esse filme. eu já sei o filme todo. Não fala. Não fala, a gente viu esse Bertaldo. filme. Agora Então. que eu tô me lembrando, eu vi Então, aí eles me chamaram pra fazer a divulgação desse filme. E aí aí as duas perguntas que eles me pediram foi: é pecado querer ser padre no interior do Brasil, que não sei o que, depois de ter visto o filme? E a outra pergunta era se era pecado se apaixonar pelo padre, né? Porque parece que o padre é um galã lá de cinema. Mas enfim, aí eu falei com eles, vocês vão deixar eu falar o que a igreja pensa sobre isso de verdade ou vocês vão me cortar? Não, padre, a gente quer você falando. Então... Posso contar o filme? Não, mas só pra eu ver se é o mesmo filme. É um filme que tem todo um mistério do padre mais velho. Sim. Esse mesmo. E aí, o que aconteceu? Um de barba, acho que ele tem a barba. É isso mesmo. Aí, o que aconteceu? Eu fui parar na rede da Netflix falando sobre celibato e sobre vocação, sobre doação para os outros. Na rede que não tem nada de igreja. Então, assim, esse vídeo específico deu mais de 17 milhões de visualizações. Então, eu falei assim, eu não vou deixar de perder essa oportunidade nunca. Mas foi no Instagram deles? Foi no Instagram deles, tá lá até hoje. Lá. Então, assim, é uma oportunidade única de você falar sobre vocação. Não, isso não podia perder mesmo. Não, eu falei assim, não, eu vou. E aí, por isso que eu falei assim, não sei se o filme é bom, se o filme é ruim. Depois, assim, tem as suas críticas ao filme, obviamente, né? Tem algumas coisas ali que eu acho meio complicado. Mas eu gostei muito, já que vocês já viram, eu não vou dar spoiler pra quem tá em casa, mas a cena da confissão eu achei muito, muito forte no final do filme. Eu acho que vocês vão se lembrar aí do que é. E eu fiquei assim, falei assim, não, deu certo, foi bom. Eu falei, gente, eu acho que a igreja tem que aprender... Ou seja, 17 milhões assistiram a sua opinião enquanto padre. Enquanto padre falando sobre igreja. Sobre igreja. Então, assim, eu falei, gente, é uma oportunidade de ouro isso aqui. Quando que eu vou ter espaço dentro da Netflix para poder falar sobre aquilo que a gente acredita? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a tomar esses espaços. A falar da nossa fé onde a gente está, né? Inclusive foi o evangelho de ontem, né? Sal da terra, luz do mundo, né? A gente tem que iluminar. São José Maria Escrivá falava muito disso. Sim. Então, olha, a gente precisa evangelizar onde a gente está. Eu acho que isso é a verdadeira... Falam tanto, a igreja precisa se modernizar. Isso é modernizar a igreja. Não que agora vai ter mulher que vai ser padre. Isso não é modernizar. Não é mudar a doutrina. Exatamente. Isso aí é importante você falar. É modernizar o método. O método. Porque é uma questão de você saber que são públicos diferentes, são pessoas diferentes, mas a mensagem é a mesma. A mensagem não muda. O evangelho é o mesmo.
Continua ontem, hoje, sempre, né? Tradição, tudo, né? Tanto que eu falo isso com o pessoal. Eu falo assim, olha, gente, não vem achando que vocês vão chegar aqui e vão falar que o padre está ensinando coisas que a igreja não ensina. Isso não vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês que tem hora que, obviamente, tem coisas que são exageradas, que as pessoas olham e veem, esse é do demônio. Gente, calma aí, vamos ver o que a igreja fala sobre isso. Esses dias para trás mesmo aconteceu. Uma pessoa perguntou assim, eu posso ver filme, série que tenha contexto de mágico, né, de magia e tudo. Falei, vamos ver o que a igreja fala? Aí pegamos o catecismo e mostramos lá. Falei assim, a igreja condena, obviamente, o ocultismo, tarô, etc, essas coisas todas. Mas nós estamos falando de ficção aqui, nós não estamos falando de realidade. Se você consegue ler isso aqui, assistir isso aqui e entender que isso é ficção, tá tudo bem, você tem discernimento. Agora, se você leu isso aqui e agora você tá pensando em sair amaldiçoando os outros, corta isso da sua vida, irmão, que você tá muito em pecado, porque isso te fez mal. Não consome isso, você não tem capacidade para poder consumir isso. Até porque grandes obras que a gente tem dentro da história do mundo tem contexto mágico de pano de fundo como metáfora. Senhor dos Anéis, a Crônica de Nárnia, todos eles usam para poder falar de uma mensagem de Deus. Agora, obviamente que existe ocultismo, e não quero falar aqui que não existe, existe coisa séria. Eu já ouvi falar, inclusive, que tem alguns que usam de feitiçarias verdadeiras, não sei se é feitiçarias que chamam, né? Quando faz aquela coisa toda. Que usam, inclusive, nas séries, nos episódios, que eles pegaram coisas realmente de livros de bruxaria. Aí realmente seria bom evitar. Mas eu falo no sentido de, olha, você consegue tirar isso aqui da sua vida? Você, por exemplo, tá lá vendo um filme. Se esse filme te leva a pecar, te leva a pensar coisas que você não devia, você tem que cortar isso da sua existência. Agora, se você tem maturidade para poder assistir aquilo e saber que aquilo ali é uma ficção, aquilo ali não é vida real, não atrapalha a sua fé, vai ser feliz, irmão. Sabe? Vai ser feliz, tira o bom daquilo ali e pronto, acabou. Porque aí volta lá atrás naquilo que eu falei anteriormente, né, do São Basílio. É a abelha que passa em todas as flores e só tira o pólen daquelas que ele sabe que presta. Agora, se não presta, eu só visitei, tchau, não quero isso pra minha vida, porque realmente não. tem gente que não tem a maturidade. Isso. E não é todo mundo que tem. Coisas. Agora, se você tem, tá tudo bem. Sabe, eu conheço muitas pessoas que têm essa maturidade, que conseguem ler numa boa e falar assim, não, tá tudo bem, isso pra mim não influencia em nada na minha fé. Agora, se você não consegue, você tem que evitar a todo custo, porque infelizmente é uma questão de maturidade. E aí voltamos lá atrás também naquele assunto da classificação indicativa, né? Por isso que a criança não pode ler aquele tipo de conteúdo, porque ela não tem psicológico ainda para poder discernir o real do virtual. E também, ou no caso do coroinha, né, da sua paróquia, é uma coisa que está além da idade dele. Sim, o menino tem, sei lá, 8, 10 anos, e o negócio para 16, 17 anos, um justamente. conteúdo que tem uma coisa mais sensual, não tem, né, nem encaixa ali. Não consegue. Isso é uma pergunta, inclusive, que muitos fazem. Padre, a obra tal tem conteúdo mais erótico, eu posso consumir ou não posso? Aí eu sempre falo com isso, gente, sexualidade, ela é uma parte da nossa vida, você tem que ter maturidade para lidar com ela. Agora, criança não tem maturidade para lidar com isso mesmo não, então ele não tem que consumir. Agora, um adulto, ele tem maturidade para poder consumir aquilo ali sem aquilo influenciar na sua vida, a não ser que tenha algum tipo de problema com esse campo que precisa ser tratado. Agora, se ele tem que cortar mesmo embaixo, olha, tchau, isso me leva a pecar, isso me leva para um lugar que não é legal. Agora, se ele tem maturidade, tem uma vida saudável, família, etc., problema nenhum, não. E o poker online? E o poker online? O poker tem online. Tem campeonatos de poker online. Isso outro dia me perguntaram, um jogador profissional de poker me perguntou se era pecado jogar, né? Aliás, viver profissionalmente do poker. E aí, mais uma vez, recorre ao catecismo. O catecismo vai falar lá, olha, jogo de azar necessariamente não é pecado, contanto que não comprometa a sua vida, a sua renda familiar e a sua estabilidade, a dignidade da sua família, né? Então, assim, você sabe lidar com isso? Tá tranquilo. Porque, na realidade, o pôquer, ele é quase uma ciência. Então, isso que eu ia falar. O pôquer, hoje em dia, ele é considerado um jogo de saber. De saber e muito. Isso, porque você tem técnica, você tem que saber estudar como casar as cartas, tudo isso. Ele não é jogo de azar. O jogo de azar é o jogo do tigrinho lá, que você não tem controle nenhum daquilo, você roda aquilo. Aí sim a gente tá num âmbito de pecado. Agora, o pôquer é um jogo da mente. Que você precisa quase estudar. um xadrez. Isso. Ele é quase um xadrez. E a gente conheceu, lembra? O campeão. Mas aí a pessoa, ela vive daquilo. Ela é um jogador profissional online. Sim. Aí o que a igreja diz sobre isso? Então, até onde eu posso estar enganado, tá, gente? Eu li para poder responder ele lá, eu li o catecismo, e o que está dito lá é o seguinte: não é um pecado a partir do momento que você não prejudique outra pessoa.
Porque, por exemplo, jogar profissionalmente não é simplesmente aposta. Porque geralmente as pessoas, quando vão jogar profissionalmente, ela não aposta, por exemplo, o dinheiro do mercado da semana para poder jogar. Ela tem um valor separado para poder fazer isso. Então é um investimento. Em tese, né? É, em tese. É porque eu me lembro, eu nova, no colégio, eu tinha uma amiguinha de colégio que o pai dela não era online, porque na época não era online, mas ele era jogador de pôquer e uma vez ele apostou, aí depois ela veio me contar assim, a gente devia ter uns 15 anos, sei lá, ela veio me contar que o pai apostou a casa. Não, aí é um pecado gravíssimo. E só não perdeu a casa porque a casa estava no nome da sogra dele, da avó dela. Eles moravam com a avó, né? Já era idosa e precisavam morar juntos para tomar conta dela, ajudar. Por isso que não levaram a casa. Sim. Mas o cara ficou encalacrado até... Ah, imagino. Mas aí entra naquilo que a gente falou da dignidade, né? Ele comprometeu a dignidade da família dele. Uma coisa é aquilo que te sobra. Isso aí é um compulsivo. É, um compulsivo. Que também aí é questão de vício. A pessoa já está nesse ponto, ela não consegue mais viver sem aquilo. Por isso que eu costumo me referir a esses momentos como zona cinza. Porque não é nem preto nem branco, é cinza. Então, assim, não é nem certo nem errado. Tá naquele meio termo ali que a gente precisa ter muito cuidado. Porque é um escorregãozinho que você cai no erro, entendeu? Então, é muito fácil. Por exemplo, uma pessoa que joga profissionalmente, ela cai no vício. Mas, se ela consegue lidar com isso muito bem, se ela... No caso, a pessoa que joga... eu jogo... Vou lá, final do ano, Mega Sena da virada. Isso não é pecado. Não é pecado. Pois é, a igreja não considera como pecado. A Mega Sena, não? Não é pecado. Pode jogar na Mega Sena? Pode. Mas você não sabia disso? Não. Até Pode. parece. Se você não tá tirando do sustento da sua casa pra isso... É que tem gente que vai pegar o dinheiro, quer comer, quer não sei o que Isso. ser, É e a vai lá mesma coisa jogar. do Pode poker. fazer um cartãozinho lá de R$10, pode fazer. Pode, tranquilamente. Diferença vale R$10, mas... Eu também não sei. Não Até jogo. mais, se você quiser. Contanto que não comprometa a sua dignidade. Só acho que são cartas muito marcadas. Aí é uma outra polêmica. Outra polêmica. Só acho que são cartas muito... Eu me Também lembro de um acho. deputado Também federal acho. que ganhou 7 vezes. Misericórdia também. Não, é que Era ele um não daqueles ganhou, anos não. do orçamento. Ele ganhou 7 vezes na Mega Sena. Misericórdia, Como tá assim doido. alguém ganha 7 vezes na Tá Mega Sena? doido. Não teve, esse ano não teve um negócio de um grupo Teve. de pessoas Teve. que fez um bolão e ganhou? E teve também a questão da Mega Sena da virada, que ia sair num dia, saiu no outro dia. Aquilo As ali eu também achei muito auditoras, estranho. o pessoal dizendo que as auditoras não eram auditora, coisa nenhuma. Eu não joguei, minha família fez um bolão lá. Falou, você vai Confusão entrar assim, gente, não vou miserável. entrar nisso não. Não por ser pecado, mas é porque eu não tenho sorte nesse E tigrinho? nível. O tigrinho já entra por conta de ser uma coisa manipulada, né? O tigrinho, ele é comprovadamente Se eu vou pensar assim, a Mega manipulado. Sena também. Não, mas aí a gente É que o tigrinho é muito confia. escrachado, É né? muito escrachado. O tigrinho... Mas o tigrinho, o que é? Ele é manipulado como? Ele é manipulado porque... Que tipo de jogo é o tigrinho? Também não é sei. o... Sabe Caça-níquel. é caça-níquel, Aquele roleta. tchim-tchim, aí fica Roleta. até dar 3 cerejinhas. Aí você vai tchim-tchim, aí vai botando a moedinha. Tchim-tchim. Las Vegas, Aí lembra fica aquelas coisas de Las Vegas, lá sabe? exatamente isso. Então, assim... aquelas Mas coisas- online? Online. Essas rapaz. bets todas são isso. As bets são Os isso. bets são tigrinho? São. As bets são. Tigrinho é porque tem um que é mais popular, que tem um tigrinho chinês de mascote. Tem Aí o que pessoal- sair 3 tigrinhos. É. 3 tigrinhos. Eu trava a língua. 3 Três tigrinhos. Fala comigo. Um tigre. Um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Aí, 3 Aí, ó. tigres, pronto. Vamos lá. Um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Aí, eu tô com tudo. Como é que é? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos De trigo para trigo. 3 tigres tigres tristes. tristes. 3 tigres tristes. É difícil o troço. hein? Esse ué. É É complicado. difícil. Pior que os joguinhos que eu jogo lá. Então, quer dizer, tigrinho não pode. Não é bom, não. Não Assim, é bom, né? É porque o negócio é viciado É pra viciado. você perder dinheiro. Gente, olha só. Pensa numa máquina caça-níquel daqueles que tinha em... Como chamava aquilo? Em bingo. uhum. Em bingo. É isso que tem em Las Vegas. Então, o cara bota aquela notinha e aperta o botãozinho e roda 3 ali. Aquela máquina, gente, É viciada aquilo. não é sorte. Aquilo é um computador. É. Aquele é um computador de última geração que ele está dizendo o seguinte, depois que tanto entrar na máquina, eu dou tanto. Sabe outra coisa que é assim e as pessoas não sabem que é assim? Ah. Aquelas máquinas de pegar ursinho de shopping. Pegar o ursinho. É assim também. Ela fica mole É. durante 30 vezes. Isso, aí- Uma vez ela fica dura e pega o ursinho. Eu tenho um amigo que ele é engenheiro elétrico e ele montou uma dentro de casa. E aí ele tava me explicando. Ele falou assim, lá funciona assim. Aquela garra, ela tem uma voltagem.
ela tem uma voltagem de, sei lá, 5 volts. Mas para poder ela ter força para poder pegar, ela precisa de 10 volts. Então ela fica jogando 5 volts. Aí depois de 30 jogadas, 10 volts. Aí pega. Olha isso. Já tá na conta, Já tá na gente, conta. Já tá na conta. Porque aí ela se paga. Claro, gente, senão ela vai perder. Claro que e tem vai um dar ou outro que prejuízo. sai da E conta. aquela máquina de Eu já vi um caça-níquel? cara que ele ficou ensinando como pegar, mesmo com 5, vou sei lá o quê. Aí Eu tem pego, de técnica. vez em quando eu pego uns desses aí, porque eu acabo arriscando, Mas o sabe? senhor também joga tudo, hein? Hein? O senhor também... Eu tenho que fazer... Tigrinho! Eu tenho que Vamos lá. fazer o... Não, tigrinho não. Mega Sena, Ursinho, padre! Loto. Eu faço É? eu tenho coleção desses ursinhos de shopping, que eu pego um monte. Gente, o padre é ótimo. Ele tem coleção dos ursinhos de shopping. De shopping eu pego esses ursinhos de vez em quando. Quando eu vejo uma nova, eu falo assim, deixa eu tentar. Mas Você eu não já fico viu várias vezes, Você não. já viu Uma ou que é duas a só. pessoa que vai? Não, aí não aguenta, né? Mas você... Não, bota aquele negócio na Põe com pessoa, colete, é? pendura a pessoa, Aham. aí baixa. Você pode pegar todos os saquinhos de jujuba, de coisa que tu aguentar pegar. É. Aí vai e você sai pro lado de fora com aquele monte de saquinho de jujuba. tem uns Aí você vai ver se você pagou 5 mil reais e vai juntar as jujuba, dá 50 centavos. É terrível. Tem uns que pode dar até prejuízo, né? Dependendo da pessoa, se ela conseguir pegar um monte, né? É, você vem com uma blusa grande, bota assim, vem Tá daqui. doido, Muita vontade tá de comer doido. muito doce, muita bala, né? Tá doido. Mas esses jogos, né, de azar em si, como eu já disse, ele não constitui pecado a partir do momento que você não fere a dignidade. Agora, o problema é o vício, né? Ah, não, da próxima eu acerto, da próxima eu consigo. Porque o videogame, ou no PC e tal, os jogos eletrônicos, você não está gastando com ele. Depois que você comprou o console, você não gasta mais. Então, uma vida a mais, por exemplo, no jogo, você vai só continuar jogando, né? Agora, esses daí não, porque cada tentativa dessa é uma moedinha que você coloca ali dentro. Aí vai crescendo, Vai dando crescendo. prejuízo. Testemunha de Jeová não joga absolutamente nada, nem na Mega Sena. Então, Aí eu fui perguntar o porquê. Perguntei para uma senhora que era testemunha de Jeová. Ela me disse que é porque apostaram as vestes de Jesus na sorte. tem. Aí por isso eles não jogam. Ah, gente, mas também é demais, né? Não? se Pode comprar um PlayStation porque apostaram a vez de Jesus. Jesus não deve Eu estar não nem sei quanto ligando a pra isso, né? PlayStation. É, Tô eu falando também dos não jogos, sei. tipo na Mega Sena. Eles não jogavam. Hã? Do PlayStation. aí não sei. a gente cai num problema de interpretação literal dos fatos, né? Porque se for assim, vai ter um monte de outras coisas que não pode ser feito, porque... Bom, eles não fazem mesmo. Não, É. não celebram aniversário, não celebram Não? Natal. Não. Natal não celebram. Eu conheço muito pouco, Não então. fazem transfusão de sangue. Não celebra aniversário? Não. E como é que a pessoa muda de idade? Mudou. Mudei, tá. Hoje eu tenho 31, amanhã eu tenho 32 que passou. Sério? Ah, não faz festa, não tem parabéns, não tem nada disso. Não? Agora o porquê eu não sei. Eu também Eu acho que eu até não sei. perguntei uma vez para um rapaz, ele me explicou, mas eu fiquei tão perdida na explicação que... Por favor, cartas à redação, porque que testemunha de Jeová Não celebra. não sei, celebra eu aniversário. realmente Mas Deus te deu o dom da vida, você não do vai nem sangue, eu desobrigar, sei né? que tem uma ligação Do até da sangue. bíblica, que é a questão do fluido da vida, né? Que aí não pode, né? Tanto que o judeu também tem um pouco disso, né? De perder sangue, tá impuro, etc. Tem um pouco disso. Mas o judeu está em perigo, recebe transfusão, não recebe? Não, O ortodoxo? recebe. O ortodoxo. Eu não sei. Eu acho realmente que não sei. também Cartas à redação, por favor. Aqui Ou seja, ninguém, testemunhos de Jeová e judeus ortodoxos aqui querendo ninguém saber sabe nada. o Então, que por acontece. favor, cartas Estamos à todos redação. perdidos. Eu sei dos joguinhos. E sabe do mundo católico. E do mundo católico. Isso Pronto, aí. agora- Agora, mundo a católico pergunta sabe. que não quer calar. Qual é o console que o senhor tem? Qual ou quais? Ixi, Maria. Gostei. Quais? Então, quais? Não, mas peraí. Assim, tudo bem. São quantos? Não. Então, porque... 35. Não, aí porque a gente tem que separar. Vamos lá. Tem que separar porque tem a parte de coleção, que tem coisa que eu tenho desde moleque, eu vou guardando, né? Porque o colecionismo é outra faceta disso. A gente gosta de colecionar jogos e tudo. Então, por exemplo, o jogo do Super Mario, que é o que eu coleciono com mais ênfase, eu praticamente tenho todos da série principal que a gente fala, né? Então dá uns 30 e poucos, mais ou menos. Mas cartucho, né? Mas Obviamente. joga? Não, Quando tá lá. possível, não, a Mas o maioria é mais... cartucho não funciona mais, não. Claro que Funciona, funciona, rapaz. funciona. Ligo lá na televisão de tubo. Televisão de tubo. Só tem televisão de tubo Eu ainda? arrumei, eu pedi na paróquia, o pessoal falou assim, quem tem uma televisão de tubo, velho, aí? Não tem, não. Aí tinha, aí eu arrumei ela direitinho e tudo. Ué. Encontrou peças para arrumar a televisão. Encontramos direitinho, funcionou direitinho. Eu ligo lá, fica lá do lado do computador. O pessoal na paróquia deve fazer assim. Eu tenho um grupo de amigos que eles são ligados a essa coisa mais retrô, sabe? E tem
vamos dizer assim, quase que um estilo desse. Então, por exemplo, a gente conseguiu Tem o Fusca ligar... 70. Não. Aí mais na parte de videogame. Ah. De ligar, por exemplo, a TV de tubo no computador para poder jogar jogos mais antigos que não tem acesso mais. Para poder ter a qualidade de imagem do mesmo estilo que era antes. Caramba. Porque isso aí também é diferente. Porque os jogos anteriormente eram desenvolvidos para a TV de tubo. Então eles tinham um tipo de imagem. Os jogos de hoje são desenvolvidos para as telas Mas atuais. tem a misericórdia. Tem Atari? Vai me Tem. dizer que E aquele eu vou lá negócio- jogar Atari com o senhor. Vambora. Eu vou lá jogar Pac-Man com o senhor. Não, aquele troço que eu tinha lá horroroso. Gente, quanto vai tempo querer que eu não- jogar aquilo. Pac. Ah, o Não, mas Pong. telejogo ele não tem. Não, telejogo Telejogo? não tem. Ele é Telejogo o não mais- tem. o mais velho botãozinho Atari. só? Telejogo não tem. Não, telejogo primeiro tem. que ele tem o Atari. Isso. Não, mas peraí. Ó, o que tem lá em casa? Vamos lá. Como eu falei, eu faço coleção de Nintendo, né? É a linha principal que eu coleciono. Então, da Nintendo, tem todos. Tem Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, Switch e Switch 2. Tá, esses daí são a coleção, né? Mas tem aí os outros das outras linhas, né? E tem um Xbox e um PlayStation 5. Né? Então, aí... Doido pra comprar o 6. O top Não saiu ainda. Quando Assim que sair, quando vai tá lá. O top é o 5. O top é o 5. É. O top é o 5. E aí o 4, Com aquele aí controle vai sem vendendo. fio, né? Aí vai. Esses daí eu vendo. Os anteriores. Do que não são da Nintendo. O da Nintendo é coleção. Aí tem um apegozinho. E deve de valer um colecionador. dinheiro essa Mas, coleção. ô, Vale. Deve valer um dinheiro essa coleção Vale. aí. É, porque Vale. o pessoal, quem é colecionador, quem gosta, valoriza muito. Valoriza muito. E se as É. caixas das fitas estiverem inteiras? Sim, Aí, a tem partir tudo de isso. Se o agora- isopor tiver, tem Amigo, tudo eu vou isso. fazer o seguinte, a partir de Se você agora... tivesse o telejogo, você ganhava e fácil uns 3 contos nele. Sério? Até mais. Procura lá em casa, pô. Até mais. Aqui, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora todo... Eu jogo tudo fora? Todo... todo... Eu sou a pessoa que eu jogo tudo fora. Ah. Tudo, ou eu dou. Ah. Eu dou pra todo mundo. Aí eu pego, dou o negócio. Aí tá o negócio lá, quando meu filho vai ver, cadê o negócio? Ah, eu dei, tava aí, não tava ninguém usando. Mãe, você deu o meu negócio. Ninguém tava usando, vou deixar outra pessoa ser feliz. Vou ficar guardando isso pra quê? Não, tá Aí, certo. Eu tá dou, certo. eu dou os troços. Eu, a partir de agora, vou comprar todos os consoles, mas eu não vou abrir. Eu vou deixar na caixa. Você sabe que tem gente que faz isso? depois, você vende por uma grana. 0 bala. Mas Vendo fazem isso. Nintendo 0 bala, nunca foi usado. Tem um Aí. mercado de colecionismo que ele é muito forte mesmo. E aí as pessoas, por exemplo, quando sai alguma edição de colecionador, eles compram 2, 3 e guardam. Daqui a uns anos isso vale assim 4, 5 vezes mais. É investimento. Você falou do poker. Tem um estilo de jogo, né, que a gente chama de TCG, que é o Trading Card Games. Que joguinho de cartinha, né? Então, tem Pokémon, tem Magic, Senhor dos Anéis, tem vários. E aí, o mais popular no mundo hoje são as cartinhas de Pokémon. Tem um mercado de Gente, eu dei investimento. todas as cartas de Pokémon. Tem um mercado de investimento de cartinha de Pokémon Aí, ia ganhar uma grana. que rende mais do que Bitcoin. Aí, eu tinha um livro que era de plástico, assim, pra você botar as cartas. Sim. Tinha uma porção. Isso vale muito. Gente, eu dei. Isso Ah, vale você é muito. maluca, porque Kênia. porque Você é continua maluca, olha aí, saindo. Kênia. Continua saindo, né? Novas coleções. Então, por exemplo. Gourmet, dei todos, Tem saco de ouro. um influencer dos Estados Unidos que eu gosto muito de acompanhar ele, que ele tem um quadro lá assim, que ele fala, eu devo abrir ou deixo selado? Porque aí ele pega os pacotinhos antigos, essa coleção aqui é de 1995, ela vale $300 um pacotinho desse aqui. Eu abro, porque se eu abrir eu vou ver o que tem dentro. Pode ser que venha uma carta que vale $5.000 aqui dentro. Então abre. Ou pode desvalorizar, o pacote. Aí vai, Aí abre. eu falava, abre, você vai perder $5.000. Aí, de vez em quando, aparece um outro. Mas isso é um mercado que as pessoas colecionam mesmo? mesmo. É mesmo. É Gente, verdade. colecionador... Eu sou muito retardado. É um colecionador. Eu não coleciono. Aí, você quer uma coisa legal? O TCG hoje, você tem TCGs católicos. Que falam, por exemplo, que são jogos de carta, mas com conteúdo de evangelização. Tem um que chama Peregrinos, por exemplo, que ele vai fazendo esses jogos de cartas, que são jogos de tipo poker também, que você tem que ter estratégia, só que os personagens do jogo, em vez de ser do anime, do desenho, são santos. Olha só. E Tem ninguém nunca vários. criou um jogo católico, não?
Eu sonho com esse dia, que as pessoas vão criar jogos. Não, mas de essa cunho empresa que ele católico. chamou, você não bateu um papo com ela, não disse o tamanho do mundo católico, não? Ah, mas eu ainda acho que vão chegar nesse nível, sabe? Tem algumas iniciativas, assim, pequenas ainda. Hoje o Brasil tem um sistema de desenvolvimento de jogos que a gente chama de indies, né? Que são os independentes, são as indústrias pequenas. E que tem crescido muito, muito, muito mesmo. E geralmente esses jogos indies, eles são voltados não para o comercial, mas para contar histórias. Então, por exemplo, você tem jogos indies, tem um que foi desenvolvido, uma parte aqui no Brasil, que chama Celeste, e que o intuito dele é falar sobre depressão, crise do pânico, tudo isso, sabe? Num jogo, você traz esse tipo de reflexão. Então, você vê que é possível contar conteúdos mais profundos numa coisa que é lúdica. Então, eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto, sabe? Já tive algumas conversas com algumas empresas aqui no Brasil sobre isso. Falei assim, vamos tentar, vamos Porque fazer tem alguma mercado. coisa. Tem muito mesmo. Eu acredito que a gente vai começar a ver Imagina isso um jogo surgir. que comece com a anunciação do anjo, a Nossa Senhora, e José buscando o local para poder Jesus Dá nascer. pra ser feito. Hã? E Herodes depois- matando as crianças. E Herodes tentando Você matar. tentando fugir com José. com Entendeu? criança. Aí depois aparecem os magos. E aí dão os presentes, depois eles desviam de Herodes. Pô, era Dava um pra jogo fazer. maneiro pra Tem caralho. várias histórias que podem ser contadas desse jeito, sabe? Por meio de jogos, sabe? Tem história de santos, vidas de santos, por exemplo, como Santo Inácio de Loyola, que foi um que São foi pra guerra. Maximiliano São Maximiliano Kolbe também é possível. Tem vários outros. Então, assim, é uma questão de a gente ver que é uma ferramenta que pode ser evangelizada. Gente, eu tô aqui pensando que eu já perdi muito dinheiro. Eu, quando eu era Ficou pequena... focado no colecionismo. Fiquei. Eu, quando eu era pequena, eu amava ler as revistas em quadrinho da Turma da Mônica. Valem um dinheirão as antigas hoje em dia. Você não tá entendendo. Eu tinha a número 2 do Cebolinha. Ah, isso aí vale Sabe o que um eu dinheirão. fiz? Picotou. Eu peguei toda aquela pilha de revistinha. Ah, joga fora, joguei fora. Sabe o que eu vi esses Era dias? número 2 que eu ganhei de uma vizinha que tava assim, toma aqui, lê essas aqui que eu já li. E eu lembro que quando eu fui pegar, eu falei, gente, é número 2. Então. O Cebolinha tá desenhado meio diferente. Aí ficou um tempo Meio guardado. pontudo, né? Com as bochechas pontudas, que eram atrás do exatamente. maldição. Aí eu li, depois eu falei assim, aí você vai crescendo, o que eu vou fazer com isso? Ah, mãe, pode jogar fora, joga fora. A número 2, Cebolinha. Sabe uma Perdi coisa que dinheiro. esses dias eu vi um pessoal colecionando que eu achei impressionante? Não sei se vocês vão lembrar disso. Que tinha no final dos anos 80 tinha isso, aquele desenho dos Trapalhões que o pessoal passava, uns copos da Pepsi branco com desenho dos Trapalhões. O pessoal colecionando aquilo. Eu falei assim, gente, Sério? Eu colecionava as garrafinhas de Coca-Cola. de Coca-Cola também tinha. O pessoal coleciona isso. Então, assim, a O comunidade de pessoal colecionismo... coleciona tudo, né? Não, eu não. O pessoal coleciona tudo. O pessoal coleciona tudo. É coleção de coruja, coleção de Tudo. elefante, coleção de As minhas caneca. coleções são só os jogos e os meus mangás. Aí, Eu não, isso eu aí. tenho colecionado. E revista e quadrinho também. Eu tenho que coleciono. colecionado muito boleto. Ah, também. Esses daí... Isso aí, a coleção é grande. Essa coleção aí não acaba. Não. Cada dia lança uma nova edição dele. Lança uma nova edição. Acho que eu vou começar a botar no quadro, fazer uma decoração. muitos, de tem E boleto. agora eu tenho feito assim, sabe o que é? Eu pego todos eles, né? Claro, porque imagina, 200, 300 boletos no mês, não dá para vencer todos. Misericórdia. Eu jogo para cima, eu escolho um. Aí, Aí ó. eu vejo que é o vencedor do mês. Olha, Light, você venceu! Eu vou pagar você Nossa, esse mas mês. logo a Light. Logo a Light. vai Pagar fazer o alguém, quê? foi sorteado. Alguém, né? Ué, porque vai cortar minha luz, olha. Não, pior que é verdade. Mas eu falei por causa da Light porque o serviço não ajuda muito, né? Pois Ai. é. Aí a gente vai jogando para cima o E boleto. nas missas, vão muitos jovens? Vão. Nas suas missas? Bastante jovens. O pior não é isso não, sabe o que acontece? O quê? O pessoal fica pronto lá na procissão de entrada e o padre fala, não, calma, cara, tá acabando a partida lá e já tá vindo aí. Ah, não, isso não. Não, aí não dá. Uma vez perguntaram isso, sabe? Tem um evento, hoje em dia não acontece mais porque diluiu isso, mas antigamente tinha aliás, ainda existe um período do ano, que é em junho, entre junho e julho, que a gente chama de período de anúncios de jogos. É um período que tem umas feiras nos Estados Unidos que anunciam os grandes títulos para os próximos anos, né? E é um período que a gente que acompanha, né, fica meio assim, é como se fosse a nossa Copa do Mundo. Então a gente fica assim, não, vai ter anúncio disso, vai ter aquelas coisas e tal. E aí teve vez de, por exemplo, de acontecer um evento enquanto eu estava celebrando.
Aí o pessoal falou assim, e agora, como é que você vai fazer? Eu falei, não tem problema, eu vou celebrar, e depois que terminar eu pego o gravado e assisto. Porque teve gente que achou assim, não, ele vai deixar de... Eu falei, você tá doido, gente? Jesus Nunca. em primeiro lugar. Com certeza. Óbvio. Mas tem gente que tem essa mentalidade. Tem gente que acha que, por exemplo, porque você joga, você faz... Não, de jeito nenhum, gente. Não tem nada disso, não. Primeiro é padre. Primeiro é padre, justamente. Exatamente, Antes de qualquer coisa. Inclusive, eu costumo dizer isso para as empresas que chamam para fazer algum trabalho e tudo. Eu falo assim, gente, eu tenho uma regrinha de ouro. Aliás, 2 regrinhas de ouro. Primeiro delas. Em primeiro lugar, o meu sacerdócio. Se não atrapalhar o meu sacerdócio, do tipo assim, horário, dia, essas coisas, eu ajudo. Segundo, se não fere a minha fé. Se não ferir a minha fé, vocês podem contar comigo. Sabe? Agora, se entrar em qualquer um desses 2 pontos, de me atrapalhar na questão da paróquia, de dedicação ao povo de Deus, ou se é alguma coisa que é contrária à minha fé, vocês não contem comigo. Porque vai que é um jogo que tem um negócio lá bem esdrúxulo, bem não sei o que. Imagina o padre lá... Não, justamente. Eu vou falar, assim, eu não podia falar muito, não, mas eu vou falar, porque esse tá embargado ainda. Mas vou falar mesmo assim. Me chamaram para poder fazer uma campanha grande mesmo, sabe? E aí a proposta é justamente um combate contra o mal. Aí eles queriam que eu fosse por conta disso. Porque não, que é o padre como um guerreiro da luz combatendo o mal. Eu falei assim, isso aí vocês podem contar comigo. Que aí eu vou. Aí eu achei muito bonitinho que assim, foi uma vez que eu fiquei tocado com isso. Porque eles me chamaram e perguntaram assim, padre, vamos ver a agenda, quando que o senhor não pode? Aí eu falei assim, não, eu não posso nessas datas aqui, porque é Semana Santa e festa do padroeiro da paróquia, né? Aí ele falou assim, não, a gente já procurou saber isso aí, a gente não colocou nada nessas datas não, porque a gente sabe que o senhor não pode. Aí depois eu falei assim, tá, agora a gente tem que ver o dia que é, porque final de semana é impossível. Aí eles falaram pra mim, não, padre, a gente colocou todos os compromissos na segunda-feira, que a gente sabe que é folga do senhor. Então eu achei muito bonito. Tiveram essa preocupação, tipo assim, não, a gente quer o senhor aqui conosco, porque pra gente é importante. O senhor é realmente conhecido no meio do jogo. No meio do jogo, sim. Porque, como no período da pandemia, eu tinha um podcast com um grupo de amigos que tomou uma proporção um pouquinho grande. E o pessoal achava o máximo isso, que era um padre falando sobre jogos mesmo. Porque lá não tinha... Era um podcast para falar de jogos. De jogos, sabe? Tinha o padre, mas era para falar de jogos. E aí que é uma outra faceta desse trabalho que eu acredito muito. Que é um trabalho de testemunho. Das pessoas não necessariamente estar ouvindo uma pregação. Mas o senhor não tem mais esse podcast, não? Não, o podcast acabou porque a gente teve que... alguns amigos que estavam juntos, eles precisaram fazer outros trabalhos. Aí tava tomando muito tempo. Como é que chamava o podcast? Chamava Project N. Que era o nome, que era dedicado a Nintendo. A gente falava só sobre Nintendo, sobre os lançamentos, etc. Mas o senhor tem algum codinome lá ou é padre? Não, Padre Edson. Eles me chamam de Padre Edson ou de padre. Ou só de padre. A gente ia fazer aqui o Anima Games, mas não tinha ninguém para apresentar aí. Só falar, mesmo. Vambora. Anima Games. Será uma alegria. Pra cá, só que tem que fazer daqui. Como é que vai fazer? O estúdio, a gente grava uma batelada grava uma série. assim. A gente gravou com o padre sobre liturgia. A gente fez com o padre Balbino. Sim. Uma série de 6 episódios. De 6 episódios, falando, destrinchando 6. Parte a parte da missa, tá? Tá aí no canal pro pessoal ver. Parte 1, parte 2, até parte 6. Até explicando cada detalhe, porque ele é doutor em liturgia. A gente montou uma sacristia aqui, que você não faz ideia. No último episódio, a gente trouxe tudo. Vou chegar em casa e quero ver. A gente trouxe tudo. Olha só, vale a pena. E ele explicando o que era casula, o que era caldeirinha, o que era não sei o quê. Ele começou lá de trás. Ele é um colecionador de missal desde do primeiro que existia. Viu? Eu coleciono jogo. Tá vendo, cara? Coleciono missal, tudo bem. Não, ele tem... Existem fórmulas que nós rezamos hoje que eram rezadas no século I. Sim. A mesma coisa, e as pessoas não sabem. Diga-se de passagem, você que está nos vendo hoje, é uma riqueza litúrgica essa série com o padre Balbino. Agora... E o cara de uma inteligência, porque ele falava assim, peraí, isso tá... no livro tal, página 37, capítulo 2, parágrafo 3º. Eu ficava assim, eu falei, padre... Aí você vai lá ver, tava lá. Eu falei, Jesus... Você falou da oração do século I, a questão da oração eucarística 2, né? Vem dos primeiros séculos, né? E aí o pessoal acha... O Balbino deu um show aqui. Imagino, eu agora fiquei curioso. Ele fez em Santo Anselmo. Então, assim... Então tá explicado. E foi, assim, interessante que o primeiro episódio... A gente imaginou que a gente ia fazer um episódio. Só que no episódio, ele foi lá atrás explicando como que montou a missa. Mas ele teve que ir lá atrás e voltando, explicando questão de missal, como é que era a reunião dos documentos. Ele foi na última ceia, amigo. Ele foi na última ceia.
Entendeu? Ótimo. Foi na origem. Foi Foi na na origem. origem, isso aí. Então, assim, ele foi na última ceia e veio pra cá. Aí você imagina quantos programas deu. Mas o que eu tô falando não é da gente fazer 10 programas com o senhor, a gente Não, conversando. até porque eu não posso fazer, não, porque eu não tenho nada de game. A de game, Eu não. vou Eu tô atrapalhar. falando que a gente tem o Anima Game que a gente já queria fazer, só que a gente não tinha ninguém pra apresentar. Ó. Não é pra eu ficar lá falando de game. É pro A senhor gente não ficar sabe falar de game, não vai adiantar. Eu não tinha sei que- nada de game. Vai ser uma alegria. É. Então, É no estúdio aqui ao comigo. lado. Contem comigo, precisar, Isso, estamos à vai Não, legal, mas disposição. hein? aí só Aí vai ter faz que uma- fazer umas aí a Belém gente Brasília faz de Ubá pra cá. Tá? Ah, vamos dar um jeito. Faz a cenografia bem de Tem gamer. lá, cara, já um negocinho. Já Cadeira botar uns gamer, tudo Cadeira bem. gamer. Tem que ser um Tem negócio que botar um computador com aquelas luzes verdes, vermelhas. É o RGB. e tal. RGB. RGB, Ah, velho. a gente aqui tem umas placas 5090, 5080. Então, Tem umas. Tem Esse umas. negócio é bom. Mas pode um programa só. Tem que ter mais gente ou pode ser sozinho? Explicando? Pode ser ele explicando. Não, e ele interage, né? A gente bota as televisões, vai falando com os meninos, vai jogando, É, vai ué. explicando, vai Ah, evangelizando. maneiro isso. Eu gostei disso, viu? Gostou mesmo? De verdade, gostei Sério? disso, de verdade. Aí, no caso, tem que vir pra rezar cá, isso. grava Se 10 você quiser, episódios. a gente Eu vou pode ver se eu fazer gravo- duas coisas, matar 2 coelhos numa cajadada só. Aí o seu povo lá vai querer me matar agora. A gente transfere o senhor pra cá, Ah. o senhor fica trabalhando. Ô, o Dom Edson Bispo. Ah, eu dou esse. O xará dele, não sei se vai gostar Aí, muito não, dessa não. ideia. Dom Edson vai dizer, esse menino é meio abusado, né? Qual o sobrenome? É Dom Edson o quê? Oriolo. Oriolo. Dom Não, Edson deixa Oriolo. o padre aí, mas libera ele aí uma vez por semana ou uma vez por Aí mês. dá, vem dá aqui. pra gente ver. A gente Uma vez conversa. por mês dava, porque Tá daí a gente tranquilo. gravava logo Mas uma vez por mês é uma frequência pequena, né? Ih, que é mais o senhor aqui. Aí, ó. 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 Que dia que é a folga mesmo? Segunda-feira. Aí, no domingo à noite, quando ele acabar, ele já... Já Rio de zapa Janeiro. o Rio de Janeiro. Quantas horas de lá até aqui? Não, rapidinho. De lá até aqui dá 5 horas. É, 2 minutos chega aqui. Faz o programa, entra no carro e... Acabou, até semana que vem. Vai com Deus. Pena que eu não tenho um avião particular, senão mandar Pois pegar é. o senhor. Vamos rezar. Nossa Senhora há de providenciar isso. Isso. Anima, vem Exatamente. aí, Anima Gamers com Padre Edson Ribeiro. Mas o senhor tem um podcast? Não Hoje? tem. Não, hoje em acabou. dia não. Hoje em Ah, dia tá. não. Não, Hoje eu tô achei sem. que pudesse ter outro, porque... Não, enfim, não. Não tem. Não. O que eu tava fazendo era mais um. Eu estava fazendo um que a gente chama de devaneios de um padre. Só que aí eu faço em pílulas, né? Temporadas. Que aí que é mais especificamente esse trabalho de leitura. Como é que chama? Devaneios de um padre. Devaneio. É, mas aí de dá um pra gravar, É, né? é, Mas é pra falar de game? Não necessariamente. É pra poder fazer o quê? Por exemplo, é um filme X, né? Esses dias pra trás tava uma polêmica danada aí com um filme que tava fazendo sucesso na Netflix, que era o Guerreiros do K-Pop. Aí eu fui lá e expliquei do ponto de vista cristão. Falei assim, ó, isso aqui tem elemento tal que a gente pode aproveitar, Isso é questão de interessante conversão também. e tudo, né? O devaneio de um padre. Aí, Legal. aí faço com jogos também. Fiz com o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis a gente fez como é que é? A teologia batismal dentro do Senhor dos Anéis, nós fizemos um episódio sobre isso. Questão de conversão, tudo. Então, cada episódio pegando sempre uma obra de base e explicando no ponto de vista cristão católico. Interessante, gostei. O que eu mais gostei foi que nós vamos fazer um podcast sobre game com o padre. Ótimo. Bendito seja Deus. Bom? Deus age de Atrair a criançada toda Porque aí, se os a jovens, gente tudo. atrair a galera jovem, o que tá meio assim, né, no mundo, não sei nem o que é, não tô nem aí, e puder falar de Deus, né? Falando de Deus ali, de certa forma, é uma E forma graças de a Deus, converter. Deus já providenciou aqui a estrutura, né? Aqui pois tem é. muita estrutura. Bendito seja Não sei Deus se você por chegou a isso. ver a estrutura, né? Eu vi algumas coisas, inclusive eu fiquei encantado. Eu tava falando com a Ana, né, que me acompanhou. É. Falei assim, gente, eu tô lá no meu cantinho lá, só eu com a câmerazinha, uns RGB que a gente põe. Imagina a estrutura dessa. Fantástico, fantástico. Não, São agora de tá parabéns. faltando o apresentador que tá na Não, nossa apresentador em 5 minutos ele mas chega aqui. eu me encanto com isso. Eu gosto muito, padre. Eu falo sempre isso aqui porque é uma coisa que me traz muita alegria ao coração. A gente recebe muitas mensagens de pessoas dizendo: eu estava afastado da igreja e voltei para a igreja a partir do podcast de vocês, do Anima Podcast. É esse o ponto. Isso me faz muito feliz. Eu era católico de BGE, não sou mais. Vendo os episódios, eu vi e comecei a melhorar. Ou eu não era protestante, já mandou dizendo. Eu era protestante e virei católico a partir do podcast. Então, isso pra gente traz uma alegria enorme. E poder trazer para perto de Deus pessoas que estão no mundo dos games, Porque pô, Sim. são duas faces diferentes aqui. A Tarde com Maria, ela criou esse santuário. Uhum. Ele não existia. Ok? Nós não chegamos aqui e o santuário já estava aqui. Sim.
Nós conseguimos o terreno e tudo que está aqui. Né? Então, a Tarde com Maria, ela fala institucionalmente para dentro da igreja. Tarde com Maria, ela está falando para quem já está dentro do aquário. A Ânima, não. A Ânima fala para quem está dentro do aquário, claro, tem gente aqui que está no aquário. Obviamente. Mas a Ânima, ela foi criada para falar pro oceano. Sim. E não pro aquário. E isso hoje é urgente, né, Bertaldo? Porque urgentíssimo. A gente precisa falar. E nós, falar. graças a Deus, estamos cumprindo a nossa missão enquanto Ânima de falar pro oceano. Isso é muito bom, muito bom. Isso a gente vê claramente nas redes. É só você ver como você responde aqui e o que você responde aqui. Entendeu? Sim, sim. Não que não tenham alguns... na Tarde com Maria também tem alguém que chegou agora, ou na Ânima alguém que já está há bastante tempo. E é legal porque a riqueza, a profundidade da igreja, da tradição, da palavra, que às vezes as pessoas, por questão de estereótipo, de ter ouvido falar, não tem esse contato, né? Aqui a gente estava falando da questão de protestantes, por exemplo, lá na página, no Instagram, tem muito protestante que segue e que fala assim, padre, eu tinha uma outra visão do ser católico. Eu fui criado em berço evangélico. E minha mãe falava que tudo era do demônio, tudo. E eu vejo um padre hoje falando que consegue conciliar essas coisas. Para mim, me dá vontade de ser católico também. Dá vontade de conhecer mais, de aprofundar mais. Então, assim, o trabalho ali é um estopim para poder falar assim, olha, aquilo ali não vai levar a pessoa a saber, por exemplo, toda a doutrina católica no cerne, na base. Isso tem outras pessoas que já fazem. E fazem muito bem. Claro. Fazem muito bem. Esse trabalho que a gente se propõe a fazer é o inicial. É o inicial do despertar a curiosidade. Olha, agora eu tenho a sua atenção. Já tenho a sua atenção? Então vem comigo agora. Vão aprofundar, vão conhecer outras coisas, vão aprofundar na palavra, na tradição, no magistério, naquilo que a igreja fala, vão conhecer os sacramentos, olha esse dom que Deus nos concedeu de ter a sua presença real. Mas isso precisa começar, porque tem hora que a gente quer trazer as pessoas por meio do grosso já do negócio, né? Quer alimentar a pessoa que é recém-nascida com alimento sólido. Não arroz, dá ainda. feijão. Não dá, gente. A pessoa tem que tomar papinha primeiro para depois ela começar. Fazer uma partida de PlayStation para depois... Então aí a gente começa. Lá na Expo Católica, ano passado, aconteceu isso. Eu estava lá na Expo Católica com o pessoal da Colby Art, que a gente estava fazendo um trabalho juntos, e o pessoal da Uniítalo, não sei se vocês conhecem, Sim, da faculdade. todo mundo, da Colby, do Amor, todo mundo. Aí o pessoal da Uniítalo tava com um telão, com um PlayStation ligado lá, jogando FIFA. E aí, me avisaram lá em cima, pá, tem um PlayStation lá embaixo, desce pra jogar com os meninos. Falei, desço. Aí desci, e eu não jogo FIFA, eu joguei só pra poder brincar com eles mesmo. Aí ficou eu e um irmão da Toca de Assis jogando lá. E os meninos chegavam pra poder interagir com a gente, conversar, nossa, o padre joga, não sei o quê. Aquilo ali já é um interesse. A pessoa já vê que é um processo de humanização. E eu gosto muito de ver isso, claro que não no mesmo nível, desculpa até parecer errado o que eu vou falar, mas o processo da encarnação do Verbo é literalmente isso. O Verbo, quando ele está junto do Pai, a gente não consegue compreender ele inteiro, mas depois que ele desce, se encarna e se torna um de nós em tudo, menos no pecado, a gente consegue olhar e identificar. Que aí, como São Paulo diz, né? Nascido de uma mulher, nascido como nós, né? E a gente consegue se identificar. Aí quando o padre tá lá jogando, assim como o jovem também joga, ele fala assim, ó, eu também posso fazer isso aí. É que fala, não, o padre não é ET. Né? Que tá lá sentado o tempo todo, assim. Carinha de oremos, pescocinho caído. Exatamente. Não, fala a minha linguagem, fala o que eu gosto, tenho interesses parecidos com o meu. Mas quando legal. perde, não arrebenta. O padre fica nervoso? Não, a gente fica, mas a gente... Não o controle na parede, a gente não, respira, né? A gente faz só... o autocontrole. Isso. Os meninos brincam comigo que de vez em quando eu tô jogando algum jogo mais competitivo, né? Igual o Fortnite que eu falei, né? Que é combate, né? Aí de vez em quando derrota algum inimigo, eu só falo assim, Deus te abençoe, vambora. segue a partida. Aí o pessoal fica rindo aqui, assim, você tá falando isso pra poder não falar coisa errada. Eu falo assim, não xingar, falei né? nada. Não falei nada, eu tô abençoando ao invés de xingar. Exatamente, não xinguei. O padre não xingou, ninguém viu o padre xingar. Isso aí. Padre, muito legal, viu? Eu acho bom. importante ter isso também, porque, volto a dizer, isso o Papa Francisco falava, né? João Paulo II já falava. João Paulo II. Muito. De culturação. Sim, o João Paulo II tem um texto muito bonito que ele fala sobre o aerópago moderno, né? E eu acho que hoje esse é o aerópago, é o lugar da gente chegar e falar, olha, São Paulo fez isso de uma maneira primordial, né? Ele chegou no meio de uma cultura toda paganizada
E usou da cultura pagã para evangelizar. Falou assim, ó, tá vendo o Deus desconhecido aqui de vocês? Eu conheço ele. Deixa eu falar para vocês dele. Entendeu? O negócio é o seguinte, a verdade dos fatos. Tem lá milhares de jogadores jogando. Uhum. Eles não vão sair para falar com o padre. Mas faça o Justamente. padre entrar na medida do possível, Sim. sem se tornar um jogador compulsivo, Uhum. ok? Deixar de ser padre Com certeza. e ir lá resgatar a turma. E se Não é conseguir isso? tocar o coração de um, Não, já tocou de muito mais de um. já tá valendo. Entendeu? É igual aquele negócio que a gente tava falando do vídeo da Netflix lá. Se esses 17 milhões de views, se uma pessoa for tocada com aquilo, já tá valendo. Já serviu. E certamente foi mais de Não, um. sim, mas eu tô fazendo só Claro, uma comparativa, com mas certeza. Já serviu, sabe? Nem que seja assim, eu não tô falando nem dela voltar inicialmente pra igreja, não, porque isso é um processo, porque a gente também não, tem que desconfiar um pouco das conversões muito rápidas. As pessoas têm que viver um processo, porque senão, do mesmo jeito que converte rápido, larga rápido também. Mas se ela sentiu um quentinho aqui no coração, já falou assim, ó, talvez eu preciso rever os meus passos, eu preciso rever minha caminhada, o que eu penso sobre a igreja, e já tá valendo. E tem algum que pede para fazer acompanhamento? Pede. Pede? Pede. Tipo um acompanhamento espiritual? Pede. Eu tento ao máximo responder as mensagens que me mandam, né? Mas tem dia que não dá, porque é muita mensagem. Ô padre, É muita mensagem. eu tenho um domínio na internet que ele é meu há mais de uma década, chamado Padre Online. Olha, Há mais de uma década eu comprei esse domínio e eu pago ele todo ano. Ele é meu. padreonline.com.br. É que a gente queria um padre que fizesse que pudesse dar uma. Não é confissão. não. É mas direcionamento. um direcionamento para quem está muito perdido. Uhum. Né? Mas assim. E tá lá comigo até hoje. Dias de passagem, eu tenho uns 300 domínios. Vai me dando ideia, eu compro e eu não vendo, não dou, não troco. Ué. E vou ficando, eu coleciono domínio. Colecionador. Né? Então, eu cada tenho lá o necessidade. padreonline.com.br, olha aí. Eu acho que uma boa iniciativa de evangelização é quase lá no meio diocese tem isso, eu não sei se por aqui tem uma coisa que eles chamam lá de SOS Oração. Que é Tem um pouco. que é um pouco disso, mas num tempo moderno. Que lá era o telefone, né? É um telefone que a pessoa tá lá Nossa, 24 antigamente horas. tinha um negócio aqui chamado CVC. Centro de Valor... CVV. Ainda CVV. tem, Centro ainda de tem. Valorização Da da Vida. Ah, Mas não era nada religioso. Aham. As pessoas estavam só... Nem sei se existe ainda. A pessoa estava em casa, assim, deprimida, sozinha. Eu não quero mais viver, não sei Aí o quê. Não tenho com ligava. quem falar. Ligava. E a outra pessoa, a pessoa do outro lado, ela orientada a atender, conversar, ouvir. Isso. Mas é uma coisa que não tem cunho religioso. Lá na minha diocese tem com religioso. Sim, Funciona claro, numa é da paróquia, toda diocese. essa oração. Aí o pessoal liga, isso não é uma paróquia específica lá. O pessoal liga, acho que, não sei se é mais 24 horas, mas pelo menos até pouco tempo era. E eles faziam lá vigília para poder Interessante. ficar e tudo. Às vezes a pessoa está Online angustiada. daria pra fazer isso, né? Às vezes a pessoa está angustiada, precisa de uma oração. Reza por mim, precisa falar isso, Sim. né? Basicamente. E eu acredito que vai chegar um momento que nós vamos precisar fazer isso. Claro que não de valor sacramental, Claro porque que sacramental não tem Não condição. dá, Tem que ser Mas por pessoalmente. uma orientação, é urgente. É urgente, É claro. urgente, sabe? A gente precisa. A questão toda, Bertaldo, é demanda. Né? Porque a demanda é imensa. Mas E os operários? os pô, operários são poucos. Poucos, né? Falando de vocação, então, nossa, aí precisamos rezar pelas vocações. Inclusive, precisamos pedir aí, pessoal que está acompanhando a gente em casa, reze pelas vocações, reze para que tenham mais padres, mais religiosos, mais Eu fico missionários. preocupada com isso pelo seguinte: a pessoa que tem a vocação, tanto seja a vocação para ser um religioso, para ser um padre ou para casar, Uhum. se ela faz outra coisa que não da vocação dela, ela não vai ser 100% feliz. Não, realmente. Então, a pessoa que tem medo, eu não quero descobrir, vai que descobre que é para ser padre, não tem isso? Tem, Não, ué. eu não quero. Mas o indivíduo tem que entender que ele só vai ser 100% feliz se ele estiver dentro da vocação dele. Eu ouvi uma coisa uma vez, não, tem um cunho religioso, mas não tanto. Eu ouvi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, que vocação passa pela nossa vontade também. Porque Deus coloca no nosso coração a vontade de querer fazer algo. Porque se não tivesse vontade, Deus não vai obrigar ninguém a ser aquilo que ele não quer ser. É claro. Deus Então não obriga. porque não obriga, porque senão quebra o livre-arbítrio. E aí eu lembro muito de Santa Teresinha, que ela tem uma frase que eu gosto, que ela diz assim: o bom Deus jamais me inspiraria sonhos irrealizáveis, porque se fossem irrealizáveis não seriam sonhos de Deus. Então, quando ele coloca no nosso coração essa vontade, já é um sinal de vocação. Porque tem gente que tem medo, né? É isso. Eu quero, mas eu não sei se é vontade de Deus, mas
Mas passa pela sua vontade também. Não é uma imposição, porque senão Porque a gente Deus está- vai exatamente suscitar Ele na pessoa. vai suscitar na pessoa essa aquele vontade. desejo. Claro, senão a pessoa E- vai, e é eu vou igual um óbvio- robô, né? E é óbvio também que só vontade não é suficiente. Precisa ter disponibilidade, precisa ter abertura para a graça de Deus. Porque tem gente que também cisma, eu vou ser padre e pronto. E às vezes não tem um mínimo de condição. Né? Aí tem esse outro Tem ponto. os dois Não, lados. aí, por favor, é melhor que não seja. Sim. Pelo amor de Deus, se você só tem isso, não vai não, filho. Não, Porque quando eu falo- arruma mais problema, não. Quando a gente reza para que as pessoas sejam padres, a gente tinha que mudar a nossa oração. A gente tinha que rezar para que as pessoas sejam bons padres. Porque o povo de Deus merece bons padres. Não merece padre, merece bons padres. É diferente. Eu sei que pode parecer petulante da minha parte falar isso, mas é verdade. O povo de Deus merece bons padres. Pessoas de oração, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que se dedicam ao cuidado pastoral. Pois aí Entendeu? a gente precisa também, eu digo isso em causa própria, mas também de tanta coisa que eu já vi na minha vida. Nós não precisamos de bons párocos, nós precisamos de bons padres. Sim, Nós precisamos de padre em santuário, sim. nós precisamos com de certeza. padre em hospital, Uhum, nós precisamos de padre num monte de local que não é só a paróquia. com certeza. Né? Sem menosprezar a paróquia. A Não, paróquia precisa muito. a paróquia é uma estrutura. É uma Uma mas não estrutura é a de única. evangelização. Tem várias né? outras. Mas muitas vezes as pessoas acham que essa é a única e não é. Não é. Não Não é. é mesmo. Até porque a estrutura paroquial, ela é uma estrutura, não vou dizer retrógrada, mas ela é medieval. Ela é uma estrutura bem antiga. E que hoje ela tem se reconfigurado aos poucos. Né? E precisa se reestruturar em vários pontos. Né? Hoje, por exemplo, cidades como aqui no Rio, que é muito grande. Lá onde eu estou também, Ubaba não é grande desse jeito, mas também acontece isso. Hoje em dia não se dá mais para falar, por exemplo, em paróquia no sentido geográfico. Claro que não. Hoje as pessoas têm uma Nem questão de pensar. paróquia afetiva. É óbvio. Eu me sinto bem nesse lugar. Ah, mas você mora em tal outro lugar. Você tem que... Não, mas eu tô bem aqui, entendeu? Então tem toda essa dimensão que precisa ser revista. Agora, como vai ser feito isso? Agora, outra questão, desculpa trazer essa polêmica para cá, mas já que nós estamos falando de paróquia, uma outra coisa que precisa ser pensado também é uma questão que o padre, quando ele é nomeado para cuidar do povo de Deus, que é a questão da provisão. Um padre recebe uma provisão para poder cuidar. Faz de conta que nomearam um padre aqui para o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Ele é o responsável aqui. Mas faz de conta que tem um vizinho que mora do outro lado da rua e que ele é paroquiano daqui, mas ele acompanha o padre fulano de tal, XYZ, lá da casa do Caixa Prego, que faz faz o conteúdo dele na internet. E tá tudo certo, ele pode fazer, não é uma crítica a ele. Mas às vezes ele segue mais o que o outro fala do que o pároco dele fala. Quem que deu a provisão para aquele padre cuidar desse paroquiano? Consegue entender o que eu tô querendo Claro, dizer? mas hoje é difícil. Não, é isso. difícil, mas é por isso que a gente precisa refletir sobre essas coisas. É. Porque se a gente ficar nessa de é difícil, a gente nunca vai parar para poder discutir os problemas que existem. Aí entra as questões de falta de padre nessas outras realidades. Hospitais, escolas, instituições de caridade, etc. Mas essas coisas precisam ser discutidas. Só que no que diz respeito à paróquia, parece que as pessoas têm um tabu, não pode falar, é assim mesmo, não pode ser discutido esse assunto, essa é a forma que funciona. Não, gente, precisa ser discutido, precisa ser falado, porque senão a gente vai só empurrando o problema para debaixo do tapete, né? E quando que vai resolver isso? Aí tem que... Precisamos cartas a Leão 14. Pesei o clima um pouquinho, né? Cartas Desculpa. a Leão. Não, mas é verdade. Não, isso é uma verdade. Por exemplo, a realidade de um santuário, né? Sim. Vou falar a realidade de um santuário. Um santuário, ele é próprio de peregrinos. Sim. Ok? Então, assim, a grande maioria das pessoas que vão ao santuário são peregrinos. Bom, tá bom. Mas aqui, por exemplo, no entorno, aqui como em Aparecida, ou o nome que o senhor quiser dar, Canção Nova, Sim, quiser, sim. há um entorno que quer ir à missa no santuário e não quer ir à missa na paróquia. Sim. E aí você vai fazer o quê? Não, você é paroquiano, tem que ir pra lá. Sai Não, daqui, não pode, cachorro. não Você pode. não pode fazer isso. Não pode. Entendeu? De jeito nenhum. Depois, o santuário, ele presta hoje um grande serviço, eu acho. Sim. Né? Qual é o serviço, principal serviço talvez que se preste aqui? As confissões. Aqui alivia a paróquia, e muito. Há alguns anos, 5 anos, esse santuário é o que mais confessa na Arquidiocese do Rio de Janeiro. A Arquidiocese do Rio de Janeiro tem 450 anos. Isso aqui tem 15. Ou seja, em 1/3 da vida dele, se tornou o local que mais se confessa na Arquidiocese do Rio de Janeiro.
No ano passado aqui foram confessadas quase 50 mil pessoas. Bendito seja Deus. O senhor está entendendo? Sim, eu Esse entendo. ano vai bater uns 70 mil. Com a graça de Deus, até Entendeu? mais. Então, assim, mas isso deve ser encarado não como o meu paroquiano está indo ao santuário. Não, nós estamos confessando o seu paroquiano que você não consegue confessar. Não consegue porque está atribulado Porque em está pagar atribulado com 500 mil conta, coisas. em arrumar uma porção de O senhor coisa. está entendendo? Né? Então, se Eu o senhor entendo. fizer, Com se o várias senhor- capelas, às Se o vezes. senhor fizer um levantamento no confessionário aqui, além da cidade do Rio de Janeiro, tem Niterói, tem Duque de Caxias, tem Petrópolis, E tem as pessoas que estão passeando por aqui também. que Não, acabam mas, vindo. mas eu estou indo além. São as que vêm para confessar. Ah, tá. Elas entendi. não estão vindo só para peregrinar. Elas estão vindo para Elas não estão confessar vindo no especificamente. ônibus. Aham. Elas estão vindo buscar a confissão porque elas não têm encontrado por lá. Então, mas tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Eu acho que os santuários têm que prestar esse serviço mesmo. Uhum. Né? Um sujeito... O senhor é da paróquia São José Operário. Se o senhor é da paróquia São José Operário e tem 15 capelas, o senhor é um. Uhum. Mas é isso Para mesmo. rodar isso tudo, Sim, não adianta. Não Não, vai... e fora as próprias funções administrativas. com certeza. Né? Da E paróquia. nós vivemos uma experiência lá em Ubá, nesse sentido. Lá não tem um santuário, mas por conta do jubileu, nós padres da cidade, nós somos 10 padres na cidade, e nós combinamos que... Na cidade toda? na cidade toda. 10 padres? 10 padres. Quantos habitantes são? 150 mil. Lá. Tem um padre para cada 15 mil? Basicamente. Aí, vai vendo. Vai vendo, Vai vendo. Aí o que nós combinamos? Tinha a igreja jubilar, né, que é a paróquia do centro, a paróquia São Januário, e nós começamos a colocar pelo menos uma vez na semana de nós fazermos mutirão de confissão. Nós íamos os padres para lá e passávamos o dia inteiro atendendo confissão. E fizemos isso durante um ano todo, né? Aí agora acabou o jubileu, falou assim, não vamos continuar, né? Quem disse que a gente conseguiu tirar? O padre continuou lá, o padre da paróquia foi lá, teve que continuar porque o povo tem sede, o povo quer. O povo quer justamente isso, sabe? Só que, infelizmente, né, humanamente falando, a gente não dá conta. E aí entra o que você falou. De fato, a gente precisa pensar nessas estruturas porque faz falta. E muito. Faz muita falta. Né? E como é que a gente vai suprir essa necessidade? Porque o povo de Deus quer, o povo de Deus tem sede. E aí como é que a gente vai E atender quanto isso? mais se evangeliza, Mais sede tem. mais tem. E Você tá isso é entendendo? bom, né? Obviamente. Agora aqui vamos começar uma aula de filosofia, em breve. Coisa boa. Né? Porque a gente tem a aula do mistério de Fátima. Aham. Né? Eu dou aula, quem é da aula, do Enzo dá aula, enfim. Mas agora eu vou contratar um professor de filosofia. Sim. Para quê? Para os servos do santuário terem aula de filosofia. E vou abrir para as outras pessoas também. Ótimo. Entendeu? Depois deu certo a primeira turma de filosofia, teologia, e vamos embora. Isso. Dando aula para todo mundo. E Tocando formar, vida. né? Formar as pessoas. Porque- As pessoas têm uma... Esses dias uma pessoa falou isso comigo no Instagram. Padre, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muitos questionamentos sobre a fé e eu me sinto mal. Eu falei assim, mas você não tem que ficar mal por causa disso, não é? Porque dúvida gera conhecimento. Dúvida gera pesquisa. E quanto mais você pesquisa, mais você sabe. Quanto mais você sabe, mais sede você tem. Aí é o que você falou. Quanto mais você dá as coisas, eles vão buscar mais. Que bom, busque, questione. Não tem que se ter vergonha disso. A gente não vive uma fé que é simplesmente, não posso perguntar. Você tem que perguntar para você saber de onde que veio, por que é isso, por que a gente acredita nisso. As pessoas têm medo. Qual que é o problema disso? Não vejo problema nenhum, não. Não, nem eu. Tô pensando agora, Dona Isabel, Sim. falando, meu filho que era bagunceiro, olha no que se transformou, tá vendo só que bênção? Como é que Deus faz o Ô, negócio padre, certinho? qual é a última missa sua no domingo lá? No domingo, 19 horas. Acaba 20? Acaba às 20. Então, meia-noite ele tá aqui. Vamos dar um jeito nisso. Pouco Nossa Senhora cansado. vai providenciar. Botar essa missa para 18. Bota para 18, o pessoal já vai gostar mais, já vai chegar mais cedo em Mais casa. cedo em casa. e tal. Nós damos um jeito nisso. E aí pega um carro e... Se for a vontade de Deus, vai acontecer. Isso aí. Eu creio nisso. Também. Obrigado, padre. Padre Muito Edson bom. Ribeiro, muito bom, viu? Nosso padre Muito gamer. Isso aí. Padre é mais padre gamer ou padre dos joguinhos? Como é que é? Aí depende, porque tem gente que fala gamer porque tá acostumado à comunidade. Mas o pessoal que não é da comunidade fala dos joguinhos. É por isso que pegou o nome. Entendi. O padre que joga joguinho lá na internet. Joga lá, joguinho, né? Padre que evangeliza lá no joguinho. Isso, dá um jeito lá. A É gente isso. tenta fazer essa loucura dar certo. Mas graças a Deus tem Maravilha. dado frutos. Você que está assistindo o episódio, olha, seu
filho que gosta de jogar, seu marido que gosta de jogar. É mais marido que gosta de jogar. Nunca vejo mulher jogando. Mas sempre tem, marido. tá? Tem Tem as bastante. mulheres, enfim. Assistam, passem pra quem você sabe que gosta de jogar. Fala, gente, tem um padre muito maneiro aqui, ó. E tá eu já, vendo? pra não passar vergonha, já vou comprar o PlayStation 5. Aí, ó, Pra viu? não ficar passando vergonha. Ó, mas não vai esquecer da Kenny, não, tá? Por favor. Ah, de jeito nenhum. Isso pode ficar sossegado. É capaz que ela vai jogar joguinho, meu filho. Sai daqui. Parece. Ai, padre, muitíssimo obrigado. E olha, sigam o padre no Instagram dele, é a abreviação de padre, que é PE, não tem ponto, Edson Ribeiro, tudo junto. PE Edson Ribeiro, vai estar escrito aqui embaixo também. Sigam o padre, vejam todo o conteúdo dele, que é bom, muito bom. Muito bem, eu agradeço o convite, né? É uma alegria estar com vocês aqui, que essa palavra, essa proposta diferente possa chegar a mais corações e Amém. trazer pessoas para junto de Deus. O senhor vai dar a benção, Amém. né? Agora, Vamos. benção pra gente, pra quem tá assistindo, pros gamers e não gamers, enfim, pra então, todos vamos nós. lá. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus Pai de bondade, dignai-vos abençoar a cada um dos vossos filhos e filhas que acompanham esse programa. Que essa bênção possa se estender sobre suas famílias, sobre todos aqueles que trazem no seu coração. E por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado. Obrigada, padre, muito bom. Amém. Gente, obrigada, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Bertaldinho Com Deus. sempre azul, não se esqueça, hein? Valeu. Não esqueçam de seguir o canal, hein?